com vitória do Flamengo. Vitória. O Brasil inteiro, a partir do Rio de Janeiro, começa um fim de semana de muita emoção, de muitas decisões no futebol do Brasil. Hoje tem o Campeonato do Rio, amanhã a decisão do Campeonato Paulista, o início da decisão da Copa do Brasil. A Globo mostrando todos os detalhes para você, fazendo você vibrar com o melhor futebol do Brasil, com o melhor futebol do mundo. Hoje é dia de Flamengo e Vasco, do Flamengo de Romário. Romário em campo, capitão do Vasco, dando um alívio no torcedor rubro-negro. E ninguém pode ficar indiferente a um Flamengo e Vasco. Dois times de torcidas enormes, de tradição, de títulos do futebol brasileiro. O Flamengo em campo, aí o túnel do Vasco. O Vasco precisa fazer e a bola está rolando no Maracanã. Começa a grande decisão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro de 1999. É Flamengo e Vasco. E o Flamengo já partindo para o ataque. Primeira chegada firme do Odivan e a bola cai no pé do Edmundo. Abertura lá na direita. Vem chegando na velocidade Wagner. Ocupa bem esse espaço sempre. Encara a marcação do Luiz Alberto. Bola um pouco mais atrás. Zé Maria. São os primeiros movimentos da decisão do futebol do Rio de Janeiro. É o começo de um fim de semana repleto de emoções para você ligado na Globo. Hoje tem Flamengo e Vasco. Amanhã tem Botafogo e Juventude na Copa do Brasil iniciando a decisão. Tem Palmeiras e Corinthians decidindo o título de São Paulo. Primeira falta marcada pelo Cláudio Cerdeira. E a falta é contra a equipe do Flamengo. O Ramon já vai ajeitando a bola. O técnico Alcir Portela acompanhando o jogo, já fora do banco, lá na área técnica, e o Klemer vai orientar a barreira. Primeiro minuto de jogo e a primeira chance da equipe do Vasco com o Zé Maria. Zé Maria já fez 3 gols de falta nesse Campeonato do Rio. Partiu, bateu de pé direito, foi direto pro gol, Klemer. Já o primeiro chute a gol do time do Vasco e a defesa do goleiro do Flamengo. Ele tentou a reposição rápida, o Nasa cortou. Subiram 2 zagueiros do Flamengo na bola. Ela caiu com o Beto. Aí o Leandro dominando pelo meio campo. Boa abertura na direita para o Pimentel. Ex-jogador do Vasco. Toca no meio com o Beto. Pimentel recua. Toca a bola um pouco mais atrás. Aí o Fabão. Primeira jogada tentada pelo Fábio Baiano ali na intermediária. O time do Vasco já chega desarmando. A marcação forte. Edmundo recupera. Recebe, domina, gira. Na frente do Luiz Alberto. Usa toda a sua habilidade. Já faz a torcida do Vasco subir. E aí a chegada forte na marcação na sequência do Jorginho. Fábio Baiano e Romário. Tentava o Rodrigo Mendes. A bola vai sobrar de graça para o Carlos Germano. É um começo de partida sempre nervoso, sempre tenso. Os jogadores vão se soltando conforme os minutos passam. Todos eles sabem que um erro hoje, uma falha hoje, custa todo o trabalho do campeonato de 19 partidas já disputadas. Aí o técnico Carlinhos, campeão pelo Flamengo em 91. Temos no banco 2 jogadores, 2 técnicos que eram jogadores, 2 ex-meio-campistas. O Alcir era meio-campista do Vasco e o Carlinhos do Flamengo. Eles chegaram até a se enfrentar. Aí o torcedor do Flamengo, esse tá com o coração apertadíssimo. E é só o começo, só 3 minutos. Aí chega rasgando o Nasa no meio campo. Bola dominada pelo Felipe. Ele prende, o Beto dá o primeiro combate. Chega esperto, roubando o Rodrigo Mendes. Jorginho prepara a abertura. A bola ia chegando no Pimentel, valeu o esforço do Ramon. Mauro Galvão complementa. De novo o Ramon, falta nele. A falta cometida ainda no campo de defesa, você reviu o lance. A queda do Ramon, o Cláudio Cerdeira marcando a falta. Ele não é de muita conversa, né? Não é de muito papo, marca a falta, sai fora. Agora vai dar uma olhadinha, ver se o Ramon tá machucado mesmo. É o estilo dele esse, é o estilo tranquilão. Só que nessa partida, em determinados momentos, até agora ainda não aconteceu nenhum lance que fosse um pouco mais ríspido. O árbitro tem que se tornar elétrico. E ele vai nesse diapasão aí, tranquilo, leva daqui, leva dali. E é o experiente. Espero que saia com um bom trabalho. Nasa bateu uma falta ali, perigosamente cruzando a bola na frente da zaga do Vasco. O Rodrigo cortou, o Atirson se manda pro ataque.
Olha o perigo contra o gol do Vasco. Toque de Fábio Baiano quando tentou o Rodrigo. O corte foi feito, ela sobra com o Paulo Miranda. E o Nasa tomou uma bronca do Alcir Portela pela virada de jogo inoportuna. Lá vem Vasco, se manda o Ramon. Bola no meio para o Paulo Miranda, o toque para o Donizete, vai ajeitando, trouxe para o pé direito, pode até bater, mandou pro gol! Ela passa forte com perigo contra o gol do Klemer. O torcedor do Vasco cresce de novo no Maracanã. Já 2 chutes a gol, Falcão. O Vasco parece mais objetivo com quase 5 minutos. O Vasco saiu mais determinado. Ele está roubando bem a bola está apertando. O Wagner se movimenta bem no jogo, o Ramon está bem, o Edmundo se movimenta bastante. O Donizete está mais pelo lado esquerdo, que é uma novidade, pelo menos nesse início de jogo. O Flamengo está um pouquinho à parte. Me preocupa a situação do Romário. Se realmente a lesão é na panturrilha ou na batata da perna, como ela é mais conhecida, é uma preocupação, porque o Romário vive do arranque. E o arranque começa na panturrilha. Eu estou observando para ver se ele está mancando. Por enquanto está ainda tentando se adaptar um pouquinho ao jogo, e isso deve estar preocupando, inclusive, os próprios companheiros do Flamengo. Saber com o José Runco, médico do Flamengo da seleção, esse problema do Romário prejudica o arranque dele? Não, a princípio não. Olha a chegada do time do Flamengo, vem o Rodrigo Mendes, bateu pro gol, Carlos Germano! Carlos Germano faz uma defesa importante, foi o primeiro ataque do Flamengo, mas dando trabalho pro goleiro do Vasco. Escanteio pro Flamengo bater. E o Romário que saiu da área para tocar a bola ali. O Rodrigo Mendes é que veio para a arrancada e bateu firme. Uma defesa difícil do Carlos Germano. Cobrança de escanteio com 6 minutos. O Nasa fica de olho, perto, colado no Romário. A batida é do Rodrigo. Bola para a área. Olha a subida. Não conseguiu tocar de cabeça. Apareceu o Fabão ali, chegando como um centroavante. A bola foi para fora, mas houve um desvio do zagueiro. É mais um escanteio. Olha como o Nasa bota a mão no peito do Romário. E isso não tem outra. Dentro da área, na hora do escanteio, é isso. É mão no peito, é segurão. Se o juiz for dar pênalti, vão ser uns 15 pro jogo, José Roberto. Vai dar 10 pênaltis e 15 faltas a favor da defesa. Isso acontece a toda hora. Vai para a cobrança de escanteio de novo o time do Flamengo. Mais uma vez Rodrigo vai fazer a bola viajar para a área do Carlos Germano. Ela passa, olha a cabeçada agora. Sim, conseguiu a cabeçada Luiz Alberto. Ela vai para fora, é tiro de meta. O Regis Rezende estava conversando com o Dr. Runco, médico do Flamengo. Ele está aqui ao meu lado. A explosão fica prejudicada do Romário, que é o ponto forte dele, pela lesão que ele tem. Nós colocamos ao Romário que ele deve progressivamente se soltando na partida, para que depois que ele estiver totalmente aquecido, ele possa desenvolver a explosão normalmente. Kleber. Vem para a jogada o time do Vasco com o Felipe, dividindo com o Leandro. Ganhou bem o Leandro. Outra jogada mais dura. Entraram Nasa e o Leandro na jogada. O Nasa foi mais forte, cometeu uma falta. O carrinho do Nasa foi com os 2 pés por cima da linha da bola, o que não é permitido, e o Cerdeira, com a tranquilidade dele, marcou. O Flamengo vai se soltando um pouco mais, chegando mais no campo de ataque. O Vasco agora fica na defesa, esperando a ação rubro-negra. Tocou atrás o Jorginho, Luiz Alberto tem a direita o Fabão. Edmundo e Donizete, que você viu ali no círculo central, são os 2 homens mais avançados do Vasco. Eram naquela oportunidade. Olha o chute para a área. O corte foi feito pelo Odivan. Tenta completar o Nasa. Chega batendo na bola. O time do Flamengo caiu e pediu falta. O Pimentel, o juiz disse que não houve nada. Era o Fabão que estava lá no campo de ataque, dividindo. O juiz mandou seguir. E aí vem o time do Vasco. Vem na velocidade do Wagner. Boa antecipação do Atirson. Você percebe que o jogo é disputado. Cada metro quadrado do campo é muito brigado. E o torcedor do Flamengo até agora está com um sorriso no rosto. Paulo Miranda tocou boa bola para o Donizete. Ajeitou, chamou o apoio do Felipe. Ele vem, encara a marcação do Pimentel. Agora já está bem cercado. Usa a sua habilidade, tenta levar para o fundo. Não encontrou espaço para o cruzamento, aí o Edmundo veio no socorro. Mais uma vez a marcação é forte. O time do Flamengo marca e o juiz dá falta do Edmundo. E o Edmundo claramente de Cerdeira, ele me deu um chute, você marcou falta minha. Ele entrou, o zagueiro entrou na bola, desequilibrou. E no momento que, olha lá, o chute que acontece agora até na puxada foi por parte do zagueiro do Flamengo. E a falta foi marcada invertidamente. Falta que agora
Uma outra para o Beto aqui, ele quis ser esperto, mas o juiz está lá no campo de ataque do Vasco, chamando a atenção do Edmundo. Você está vendo aqui o time do Vasco se preparando para bater a falta, o Ramon perto da bola, o Edmundo estava levando uma dura do Cerdeira. Ele que recebe essa bola, dá um toque de primeira e coloca bem no jogo aí o Zé Maria, vem no apoio. Olhou para a área, não deu para cruzar, então toca. Boa arrancada do Wagner. Saiu na antecipação e saiu bem no corte o Luiz Alberto. A Tirson domina. Nós estamos nos aproximando de 10 minutos, 0 a 0 no placar e o Fábio Baiano não conseguiu ligar o ataque. O Divan cortou, Wagner recupera. Paulo Miranda jogou mais à frente e o impedimento marcado do Edmundo. Jogo parado, quase 10 minutos. Veja aí de novo o impedimento. Esse é daqueles que o Bandeira tem que ter olho bom demais. É, um olho bom demais e, na minha opinião, estava na mesma linha, não havia irregularidade. Mas é muito difícil para o assistente que o atacante aparece na frente. Não foi tão bom, então, o olho. Não foi tão bom, assim, verdade. Sai para a jogada o time do Flamengo. Aí recebendo o Jorginho, então ele arranca. Bola para o Rodrigo, já no domínio, tentou a finta para dentro. Aí uma dividida, outra vez o jogador vai no carrinho com o pé mais alto, ameaçando o adversário e o juiz marca a falta. O critério é igual, foi assim com relação ao Vasco, está sendo agora com relação a essa infração do Flamengo. Inclusive pegou ao jogador do Vasco, porque no que deu a puxada, entrou com o carrinho, ele atinge e faz uma alavanca, me parece que no joelho do Odivan. Exatamente o joelho do Odivan sentindo, já 5 faltas fez o Flamengo, 2 o Vasco e o casal continua aí no ritmo da final, mas com carinho. Outra vez uma falta, novamente falta contra a equipe do Flamengo. Luiz Alberto fica atento ali na marcação do Edmundo e o Zé Maria rola a bola até o Ramon. Ele domina, toca de novo para o Zé Maria. Aí o Paulo Miranda recebe, a tranquilidade aqui atrás é com o Mauro Galvão, esse tem espaço para trabalhar, olha para a esquerda, Felipe recebe, o Beto dá o primeiro combate, o Felipe vê quem tem perto, é o Ramon que se apresenta. Girou bem em cima do Leandro, vai embora Ramon. Ele buscava o Edmundo, no meio do caminho tinha Luiz Alberto. Vai o Beto levar o Flamengo para o campo de ataque. O Romário veio buscar o jogo aqui no meio campo, o Beto segurou um pouco. Teve dificuldade, mas o jogo já estava parado com uma falta do Mauro Galvão em cima do Beto. O Flamengo tem pressa, faz a bola chegar no Fábio Baiano. Outra vez com o Beto. Aí o Jorginho. A liberdade é maior para o Pimentel. Ele recebe, o Carlinhos já está mandando o Pimentel se mandar, abrir e ir para o ataque. Leandro, boa jogada, arriscou para o gol, bateu para fora, o bom tiro do Leandro, na boa jogada do meia. Veja como ele limpou bem a chegada do Nasa, encheu o pé esquerdo na bola e ela passou por cima do gol do Carlos Germano. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Banco Itaú, bem-vindo ao ano 2000. E não bastassem os gritos do Carlinhos, o torcedor também grita. Na bola, não dá mole na bola. É o torcedor técnico do Flamengo acompanhando a decisão. Decisão é assim, todo mundo participa. Você que não torce nem pro Flamengo nem pro Vasco, já escolheu? Tá ligado em quem? Tá torcendo aí pelo Mauro Galvão? Tá torcendo pelo Edmundo? Ou prefere a dupla Romário e Rodrigo Mendes, por exemplo? Flamengo e Vasco, grande decisão. É um fim de semana que está só começando. Amanhã tem Palmeiras e Corinthians, tem Botafogo e Juventude. No Rio Grande do Sul tem Grenal, Grêmio e Internacional disputando o título gaúcho de 99. São as decisões de todo o Brasil. A Globo mostrando sempre tudo para você. Beto. Toque de bola para o Fábio Baiano de novo, Beto, esse é o Leandro. Pimentel recebe, o Ramon vem. Pimentel toca, a movimentação do Fábio Baiano e o Mauro Galvão chegou atropelando, chegou cometendo falta. Já passamos de 13 minutos desta primeira etapa. Falta do Fábio Baiano, bateu com a bola rolando, o Cerdeira abre os braços para ele como que disse. Com a bola rolando não dá, né, meu amigo? Então, tudo de novo. Agora é o Rodrigo Mendes que vai para a batida. Pode aproveitar para lançar essa bola para a área do Vasco. Vai se armando a defesa do Vasco. O ataque do Flamengo se movimenta. O Odivan corre atrás do Romário. O Romário dá uma cotovelada no Odivan. O Odivan dá um empurrão no Romário. Já dá para ter marcado umas 4 faltas ali. Só nesse lance. Tanto de um quanto de outro. Aí a
Infelizmente, como a bola está parada, ele só pode chegar lá e dar uma geral. Olha, vamos parar. Olha lá, empurra, tira dali. Com a bola parada, a gente não pode marcar nenhuma infração que seja técnica, só disciplinar. Mas se ele quiser expulsar os dois, por exemplo, ele poderia. Perfeito. Que não era o caso, claro. Aí o Vasco tocando no campo de defesa, o Mauro Galvão chama o Carlos Geruano. Paulo Roberto Falcão, vamos nos aproximando de 15 minutos. É decisão no clima que você esperava? É, decisão no clima que eu esperava, e o Flamengo equilibrou o jogo, chegou. Aliás, o único chute em gol foi do Flamengo, o Rodrigo Mendes, aquela bela defesa do Carlos Germano para escanteio. O Flamengo equilibra o jogo está equilibrado, algumas disputas pessoais, como você viu agora do Romário com o Odivan, disputa pessoal também do Fabão com o Edmundo, é um jogo encardido. Jogo encardido entre Flamengo e Vasco, como já são os jogos entre Flamengo e Vasco, e ainda mais numa decisão de campeonato. Flamengo e Vasco que já decidiram 11 vezes o Campeonato do Rio. A vantagem até agora é do Flamengo. 6 títulos conquistados em cima do Vasco, 5 conquistados pelo Vasco em cima do Flamengo. O Flamengo, que é o grande vencedor dos campeonatos do Rio, já ganhou 24 títulos, o Vasco tem 21. Aí o Cerdeira firme ali, dando dura, querendo a bola no local exato para a cobrança de falta. Aí o Cerdeira está usando como tática de arbitragem, encostou, marca a falta. E agora por 2 vezes, 2 jogadores vascaínos tiraram a bola do local e ele advertiu verbalmente que nesse tempo de jogo, cata. O Rodrigo está tomando distância, pode até arriscar um tiro direto. Bateu, foi direto, mas foi muito longe do gol de Carlos Germano, apenas de tiro de meta. Hoje, depois de Suave Veneno, o humor vai rolar solto em Zorra Total. Mais uma saída de bola do time do Vasco, sempre procurando o Mauro Galvão. Ele descola ali a boa presença do Zé Maria, que vai se mandando para o campo de ataque. Recebe agora um primeiro combate, chega também o Atirson, e o Atirson chegou atropelando. O Wagner queria a falta, o juiz não deu, o Wagner ficou reclamando, o Flamengo teve pressa, foi esperto, vem pro lance, mas o Rodrigo caiu sozinho. Tropeçou sozinho o Rodrigo. Estava olhando para dentro da área para ver quem se colocava para receber o cruzamento. O jogador não pode olhar muito para a bola, mas só um pouquinho, né? Um pouquinho precisa dar uma olhadinha. Vem de novo o time do Flamengo. Boa bola do Fábio Baiano. A subida do Pimentel. Ele vai para o fundo, faz o cruzamento. O desvio foi feito pelo Ramon. A bola vai para fora. É mais um escanteio que favorece o Flamengo. E o torcedor reage. É ataque do Vasco. Grito da torcida Cruz Maltina. Ataca o Flamengo. A galera rubro-negra vem para a festa. E vai para a terceira cobrança de escanteio. O time do Flamengo. Dessa vez não é o Rodrigo que está na jogada. Vai o Pimentel para a batida. Manda a bola para dentro da área. A bola vem meio rasteira. Vem a meia altura. E agora tocou no Rodrigo, foi para fora, fica apenas o tiro de meta para o time do Vasco. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Brahma Chopp, o sabor número 1. O Atirson tentou levar essa jogada aí em cima do Wagner. O Wagner chegou mais pesado. Talvez até um troco daquela dividida ali na lateral que ele pediu falta e o Cerdeira não deu. Por isso o árbitro até deu uma encostada e uma conversada com o Wagner. É só que a entrada dele agora foi por trás. Mereceria um cartão amarelo. Vai pro arremesso o Pimentel. Beto. Romário está mancando. O Romário saiu de dentro da área, veio aqui para o meio campo e agora está indo para a beira do gramado, está saindo do gramado o Romário. O Caio vai para o aquecimento. Preocupação do torcedor do Flamengo. Você está revendo aí um lance do Atirson e a falta do Paulo Miranda. Mas olha o alvoroço que fica aqui perto do banco, porque pelo jeito não está dando para o Romário. O Regis está nessa. Romário mandando o Caio entrar no lugar dele. O que houve, Romário? Está saindo muito chateado, não quer papo com ninguém, Romário. Com 18 minutos de jogo, acaba a história de Romário na decisão. Ele disse secamente, senti, estava com um problema ali na panturrilha, na batata da perna, não resistiu o Romário. Daqui a pouco tem Caio no jogo. Agora tem falta para o Flamengo. Vai para a batida. Houve o desvio, vem a jogada.
Aí a arrancada do Jorginho, o Paulo Miranda vai em cima dele. Tenta o cruzamento, o Divan não quer saber de brincadeira, é bico na bola. Saber com o médico do Flamengo, o que houve com o Romário? Ele disse que no momento que foi dar um pique, sentiu a perna prender e não quer continuar na partida. Kleber. Dr. José Luiz conversando com o Regis. Falcão estava sentindo o Romário meio preso. Agora ele sai do campo. Vamos ver esse ataque do Edmundo. Agora fica o Edmundo. A estrela é o Edmundo. Ele vai para cima da defesa. Botou na frente, ficou no chão. O Cerdeira vem e marca a falta. É uma pancada psicológica no time do Flamengo, né, Falcão? Pois é, o Romário não vinha bem e não tinha como vir bem porque estava com esse problema. Eu dizia anteriormente que esse músculo, quanto ruim da batata da perna, é o músculo do arranque. O Romário sem arranque é um jogador comum. A força do Romário é esse arranque. Ele não pode ter entre o Caio. Acho que o Flamengo, se absorver a saída do Romário, que não vinha bem, com o Caio movimentando e começar a mexer na frente, eu acho que até nessa situação é um ganho para o Flamengo. Mas e o lado psicológico? Você perdeu o Romário. O Flamengo perdeu o Romário no último clássico a 5 minutos antes de começar o jogo. E entrou e foi frente ao Vasco, foi muito bem, pegou firme. Eu acho que o Flamengo já está acostumado a viver sem o Romário até mesmo antes de começar o jogo. Caio entra no time do Flamengo, o número 16, saiu o Romário, vem a falta batida pelo Vasco. Klemer pega firme, a falta batida pelo Ramon, não teve problemas o goleiro do Flamengo. Passamos de 20 minutos, o placar é de 0-0 e o Flamengo está sem Romário. Sentiu a dor na perna, não estava dando para jogar, sai Romário, entra Caio. E a decisão, por enquanto, está favorecendo o Vasco, o empate é do Vasco. O técnico Sotela pede para o time explorar bem mais Donizete no ataque. Ele não quer que o time jogue somente em função de Edmundo. E o Flamengo tem que explorar o Caio, que saiu do campo irritado do último jogo. Está aí a condição de ele mostrar. O Carlinhos tirou ele no jogo, colocou agora. Vamos ver então que o Carlinhos estava com a razão, que estava com razão. O jogo foi ele mostrar que foi justa a saída dele domingo passado. Mais uma falta marcada, essa do Jorginho em cima do Ramon. Parece que a moçada está começando a pegar um pouco mais pesado, right? Ele entrou, fez uma alavanca, derrubou ao Ramon e a falta foi ao nível daquelas que estão acontecendo até agora. O Cerdeira está bem na partida porque está conseguindo administrar verbalmente. Cobrança de falta é aqui pela meia esquerda do ataque do Vasco. O Edmundo está na bola, também o Zé Maria. O Odivan fica ali meio atrapalhando a ação do Klemer. Também vem o Donizete empurrado pelo Fabão. Ficam o Odivan e Zé Maria numa barreira falsa. Bateu o Edmundo, ela bateu na barreira verdadeira. Quando voltou pro Edmundo, ele tentou a jogada. Pimentel isola essa bola, manda para longe. Aí tentou a jogada ao Nasa, houve o desvio do Fábio Baiano. Um arremesso é para a equipe do Vasco. O juiz vai marcar falta. Ele viu um empurrão em cima do Nasa. Bateu e a bola veio direto para a mão do Klemer. 22 minutos, vamos ganhando a metade da primeira etapa. O campeonato do Rio de Janeiro tem hoje o seu vencedor, o seu campeão de 99. O campeão do primeiro turno é o Flamengo, o campeão do segundo, o Vasco. A vantagem pela melhor campanha é do Vasco da Gama. O empate dá o título ao Vasco. O Flamengo tem que correr atrás da vitória e agora sem Romário, que saiu machucado. Vai pro arremesso o Fábio Baiano, tem pressa o Flamengo, cada minuto é importante pro Flamengo. O Vasco se segura na defesa, vem o Beto, Mauro Galvão acompanha, Beto gira, toca no meio, buscava o Rodrigo, Caio, chegou, dividiu, ficou no chão e o juiz pega a falta. Primeiro lance do Caio, primeira falta em cima dele, na chegada mais forte do Zé Maria. Só que, na minha opinião, houve uma inversão, ele entrou com o braço direito empurrando, a falta foi dele inicialmente. O Cerdeira marca a falta do Zé Maria em cima do Caio. É uma falta de uma distância considerável para o gol do Carlos Germano. O Rodrigo Mendes está ajeitando a bola. O Carlos Germano faz o sinal que apenas 3 jogadores na barreira. Você vê como a barreira vai ficar ainda fora da grande área da equipe do Vasco. O Rodrigo não toma muita distância da bola, dá a impressão de que vai fazer um cruzamento, joga a bola realmente para dentro da área. A briga do Caio, ela fica sobrando, quem chuta ninguém, a bola some e o Cerdeira marca. Pega uma falta do ataque do Flamengo. O Paulo Miranda levanta reclamando, o Odivan reclama também. Ó, ela ficou presa. O Odivan brigou, segurou, aí chegou todo mundo chutando, né? Aí todo mundo chuta. E nessa hora é mais fácil marcar a favor da defesa, né? Se der um pênalti aí vai ser um bochicho bravo. Mas isso é natural em função principalmente da dificuldade da partida. E como o árbitro aí não seria a regra 18 que houve, a regra 18 do público do nosso amigo,
É aquela que não tem nada, mas ele inventa para poder sair fora da situação. Futebol tem 17 regras, são poucas. Dando discussão, barbaridade, mas são só 17. Aí tem essa aí, aquele perigo de gol, essas coisas todas. 0-0 Flamengo e Vasco. O time do Vasco vai tocando com o Odivan. Zé Maria busca o Paulo Miranda. O Nasa jogou a bola para frente, ficou no chão. O Flamengo chega dividindo e o Cerdeira marca mais uma falta. O Cerdeira realmente não está deixando escapar nenhuma. Um choque mais duro, uma queda, ele marca a falta. Nessa na entrada do Jorginho, que é tomando um toque ali entre as pernas do Nasa. Esse é o Alcir Portela, o técnico do Vasco da Gama. Já foram 12 faltas feitas pelo Flamengo, 10 pelo Vasco, 22 faltas. Com 25 minutos de jogo. Vem de novo o time do Vasco. Boa bola do Wagner para o Paulo Miranda. Ele ajeitou, jogou no meio. Tentou o passe para o Edmundo e o Bandeira estava marcando ali um outro impedimento do ataque do Vasco, do Edmundo, na bola enfiada pelo Ramon. Você diria que o Bandeira errou de novo, Reit, ou agora ele acertou por um pouquinho? Não, a mesma linha do Edmundo é clara. O problema lá é na direita, em que ele corre também em direção à bola, como eu já tenho dito. A participação daquele que tem posição e tem uma certa influência. No momento que ele corre em direção à bola, o assistente tem que marcar e marcou corretamente. Fábio Baiano está ali sentindo o pé esquerdo, mas parece nenhum problema mais sério com o jogador do Flamengo. O Vasco sai de novo jogando com o lançamento do Paulo Miranda. Ele busca a chegada do Donizete, botou na frente e tomou uma entrada duríssima. E vai receber cartão. O Fabão chegou. O Fabão é baiano, diz que adora uma capoeira e ele chegou meio... Errou a bola e pegou o Donizete. Ele era praticamente o último homem, o Donizete não teria real possibilidade de chegar em direção ao gol, era meio enviesado, o cartão é bem aplicado. Agora, o que me chamou a atenção no lance, independente dessa infração, é que o Cerdeira estava no meio do campo. O Cerdeira está sem velocidade, não está próximo das jogadas mais difíceis. Apesar de ter sido um lançamento, ele tem que ser um pouco mais rápido. Primeiro cartão amarelo do jogo, dado para o zagueiro central Fabão da equipe do Flamengo. O Vasco vai para a cobrança de falta, é o Edmundo na área, o Donizete na área, o Mauro Galvão sobe e o Zé Maria vem para a batida, a bola toca na barreira. Volta para o Zé Maria. Aí o Felipe tentando o trabalho, outro impedimento marcado. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Topper, a marca oficial do brasileiro. Saída de bola do time do Flamengo. Aí o trabalho do Caio, vem buscar um pouco o jogo, tentou o passe, era pro Beto, a boa antecipação do Felipe, a briga é intensa no meio campo, e aí o juiz acabou pegando uma falta. O rapaz não quis deixar o cachorrinho em casa, não, veio com o cachorrinho, tu já tinha visto um cachorrinho uniformizado, torcendo, será que ele pagou o ingresso? Não, veio prestigiar também a decisão. Fim de semana de decisões está só começando. Flamengo e Vasco. Hoje sai o campeão do Rio. Amanhã sai o campeão de São Paulo. Palmeiras e Corinthians. Primeiro jogo 3-0 para a equipe do Corinthians. O Palmeiras, campeão da Libertadores, tem que virar essa história. Será que dá? Amanhã tem decisão no futebol de São Paulo. Tem decisão na Copa do Brasil. O Juventude do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul, joga contra o Botafogo do Rio, lá em Caxias. É a primeira. Em todo o Brasil, onde tem decisão, a Globo mostra, a Globo acompanha os detalhes e você fica por dentro. Aí o movimento dentro da área do time do Flamengo, o Wagner sendo marcado de perto. A cobrança de falta é do Zé Maria, ela vem, ela viajou Klemer. Caiu atento, fez a defesa, ficou com a bola. Kurt Russell, Steven Seagal, em momento crítico, hoje depois de Zorra Total, em Supercine. Nós temos 28,5 e o Flamengo se defende. O Vasco vem de novo para o campo de ataque. Tentou a jogada ao Zé Maria. Outra vez a bola bate no meio do caminho. Voltou para o Zé. Ele domina. Boa finta. Vai para o fundo. O Luiz Alberto acompanha. Não dá espaço. Não deixa o Zé Maria encontrar o caminho do cruzamento. Aí fez uma graça. Tocou de calcanhar. A bola bateu no Zé Maria. Foi para fora.
Paulo Roberto Falcão, vamos chegando a meia hora de jogo. Tá muito travado o jogo ou decisão é assim mesmo? Olha, eu gostaria de ver um jogo um pouquinho mais solto, mas vai lá, Cleber. Solto como agora, o Fábio Baiano tenta ser e o juiz diz que não houve nada. O Odivan chegou, o Fábio Baiano ficou no chão e o juiz disse que foi tudo normal, Wright. Tá, pra ele é tudo normal. Vai ver, depois eu falo, Cláudio. Vamos ver agora o Pimentel chegando de novo, o time do Flamengo. O desvio foi pra fora na tentativa do Rodrigo. Tudo normal porque mais um lançamento, ele estava no meio de campo, longe da jogada, a falta foi clara. O Odivan deixou a bola e atropelou o jogador do Flamengo. Não tinha o que se discutir e ele vinha correndo atrás da jogada, o que é grave para o ato. Ele tem que abrir para ver a jogada lateralmente. Errou pela segunda vez. Kleber, Romário está aqui no banco de reservas do Flamengo. O que houve, Romário? Não é um problema. Eu fui dar um pique ali mais forte, sem querer pisei no calcanhar do Odivan e senti. Agora vai ficar ajudando o time dando instruções. Torcendo daqui, é claro. É o Romário, Kleber. Romário fora com 18 minutos do primeiro tempo. Você está vendo aí a imagem do Romário no banco de reservas do Flamengo. O Regis Rezin conversou com ele, sentiu e acabou deixando o campo para a entrada do Caio. O Flamengo vai tentando se soltar, vai se superando sem Romário. Como foi domingo passado e conseguiu um empate pelo placar de 1-1. Aí o Caio vem buscar, tocou a jogada no Beto. A sobra ainda é do Rodrigo. O Flamengo trabalha de novo. Jorginho. Bola difícil para o Atirson dominar. Encontrou ainda a marcação do Nasa. Edmundo pega e vai tentar puxar o contra-ataque. Olha o Leandro como chega mordendo. Tocando o Edmundo e fazendo a falta. Falcão estava dizendo que queria um jogo mais solto, como de vez em quando até parece que os times procuram o ataque mais objetivo, Falcão. Pois é, Cleber, mas a marcação é forte. O jogador que normalmente... O Flamengo começa com os jogadores, a saída de trás, que é o Atirson, um jogador de rápido, um jogador de velocidade, muito técnico e consegue, apesar de ser lateral esquerdo, construir as melhores jogadas de ataque do Flamengo. Hoje, o que faz o Auxílio? Coloca o jogador Wagner em cima na marcação do Atirson. O Atirson, quando parte, sempre o Wagner parte com ele. O Wagner conhece aquela função, porque também já jogou de lateral direito, jogou de ponta, voltando. Então, marca o Atirson e o Flamengo não tem a jogada forte pelo lado esquerdo. Por isso que o Rodrigo Mendes, o Fábio Baiano e o Beto tem que aparecer um pouco mais no jogo para que o Flamengo tenha uma velocidade maior na saída de bola. Aí o Flamengo tentando essa velocidade com o Caio, que vem buscar o jogo. Passou bem o Pimentel, o lance é perigoso, lá vai Pimentel, cruzamento, Mauro Galvão. Se esticou, cortou, ela voltou, é pro Pimentel. Agora o cruzamento sai e a galera do Flamengo fica revoltada, dizendo que o Mauro Galvão tirou essa bola com a mão. O Cerdeira estava nessa vez, ele estava perto do lance, olhou e mandou seguir. Volta a atacar o Flamengo. Pimentel, Caio. Devolução ruim, de presente para o Edmundo. Aí a perigosa arrancada do Edmundo. O Ramon se manda aqui pela esquerda, ele preferiu lá na direita. Donizete, chega na bola, vem com ele o Atirson e toca para fora. O torcedor do Flamengo grita como se estivesse num grande show. E é o espetáculo do futebol, a decisão do Campeonato do Rio. Você acompanhando ao vivo todas as emoções de Flamengo e Vasco. 0-0 o jogo, esse placar está dando o título para o Vasco. Aliás, está dando o bicampeonato do Rio de Janeiro para o Vasco da Gama. Nos últimos 4 anos, os 4 grandes faturando o título do Rio. Em 95, o Fluminense, em 96, o Flamengo, em 97, o Botafogo e no ano passado, o Vasco. O Cerdeira está marcando tudo. Ele não quer, como o Falcão está pedindo, um jogo aberto, porque até pelo estado atlético dele, que não se locomove com muita rapidez. Eu me lembro do Flamengo e Vasco, inclusive gravei aquela partida para a TV Globo, para mostrar como era difícil o trabalho do árbitro, que aconteceram pelo menos umas 20 situações em cada área, tanto de Vasco e Flamengo, que foram complicadores demais para aquela partida. E o Cerdeira, para evitar que a bola saia mais rápido, uma falta que era vantagem do Flamengo, ele parou lá, quase junto à linha de fundo. Por isso é que também o jogo não anda. Como quer fazer andar agora o Luiz Alberto, tocando a jogada para o Rodrigo Mendes. Ninguém pode esquecer que o juiz também precisa ter um belo preparo físico para acompanhar o ritmo de hoje em dia do futebol. Fundamental. Se não correr 8, 10 km por dia, não vai ter estado atlético para suportar uma partida, principalmente um Vasco Flamengo, que é o maior clássico de futebol do Rio de Janeiro da década de 80 e 90, sem dúvida nenhuma. Uma falta marcada
Outra falta marcada, o Odivan já bateu, tocou a bola para o Paulo Miranda para o Wagner. Donizete se mexe pelo meio, a bola foi aberta e mal aberta lá para a direita. E aquele lance do Mauro Galvão? Será que foi pênalti? Será que não foi? Olha o lance aí, ó. Passa pelo Nasa, vem o Mauro Galvão e a barriga dele estava ali, bem colocada. Bem colocada, não está gordinho, está magrinho, a bola bate e resvala bem. Não houve nada. Não houve nada, o torcedor do Flamengo ficou no protesto, o protesto natural do torcedor. Andou bem o Cláudio Vinícius Cerdeira. 34 minutos, 0-0 no placar. Vem o Flamengo. Lançamento do Luiz Alberto. O Beto está reclamando porque, disse ele, foi puxado pelo Felipe. E o juiz marca a falta na sequência, a falta do Leandro em cima do Felipe. O Beto foi lá protestar contra o árbitro Cláudio Cerdeira, que não quer saber de conversa. E o Carlinhos está aí, agitado no banco de reservas, agora quieto, mas botando a mão na cintura, olhando para o juiz, olhando para o time. Sabe que esse resultado não resolve. E o torcedor fantasiado em todos os estádios do Brasil, participando ativamente do jogo, ainda mais numa decisão como essa. Aí o Leandro fazendo a abertura. Rodrigo recuou essa bola na fogueira. E aí chamou a falta. O Fabão só colocou o corpo na frente esperando a pancada. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Embratel, para chegar perto, faz um 21. Leandro. Primeiro drible saiu. E aí o puxão do Donizete. Os dois que foram campeões brasileiros em 95, jogando pelo Botafogo. O Nasa está atento ali na marcação do Rodrigo. Perto da área do Carlos Germano. Fabão ajeitou essa bola aí. Será que está com má intenção a fim de bater direto pro gol? Está longe toda a vida. Ele até que tentou. Valeu a intenção. Mr. M no Fantástico. O mágico mascarado mostra um truque de arrepiar a cama de estacas. Como ele consegue escapar dessa armadilha fatal? Veja amanhã no Fantástico. Kleber, a lesão que tirou o Romário do jogo na panturrilha direita é praticamente a mesma que também impediu que Juninho jogasse a decisão. Ele estava com fortes dores na batata da perna direita e os médicos resolveram poupá-lo, não arriscar, já que ele está prestes a apresentar a seleção brasileira em Foz do Iguaçu. A informação do Renato Ribeiro e o time do Vasco tocando. Com o Felipe. Joga no meio para o Paulo Miranda. Quando ele recebe, já chegaram dois. O Caio chegou a bater na bola, mas na sequência ela ia sobrando com o Wagner. O juiz marca mais uma falta. Falta cobrada rapidamente pelo Wagner. Tocou na direita para o Zé Maria. Tenta pegar aberta a defesa do Flamengo, o ataque do Vasco. Cruzamento do Zé foi um pouco forte. Vem para a jogada o Donizete. Reaproveita com o Ramon. Ele prepara o cruzamento, ficou apertado, ficou fechado. Beto vem firme na marcação, toma a bola e Pimentel completa o serviço pelo Flamengo. Paulo Miranda impediu o contra-ataque mais rápido do Rodrigo. Fábio Baiano pega o rebote. Driblou, tomou a pancada e foi caindo lentamente. Daqui a pouquinho tem o show do intervalo, que vai mostrar para você os bastidores dessa decisão. Vai mostrar a sala VIP e vai falar, é claro, de Palmeiras e Corinthians. O grande jogo de amanhã em São Paulo, que decide o campeão paulista de 99. Já já no show do intervalo, tudo sobre a decisão do Rio de Janeiro e sobre a decisão de amanhã no futebol de São Paulo. Você vai ter também ao vivo de Foz do Iguaçu as informações da seleção brasileira. Agora o jogo está parado, o impedimento foi marcado. Nem impedimento, a bola rolando. O Bandeira deu uma força, o sinal do Cerdeira. A bola estava rolando quando a falta foi cobrada. Seleção brasileira que vai para a Copa América, estreia dia 30. E a Globo já está ao lado da seleção lá em Foz do Iguaçu. O Tino Marcos vem no show do intervalo e vai mostrar tudo para você. Toque de bola do Vasco. Zé Maria vai recuando, são 38 minutos. O Vasco está fazendo uma coisa interessante e tem que ser feito. Toda falta em cima do jogador do Vasco, ele procura bater com rapidez, surpreendendo a defesa do Flamengo. Tem batido duas vezes com a bola rolando. Se o Flamengo não tomar cuidado, numa dessas faltas, principalmente com o Edmundo, que ele está sendo muito marcado, ele vai tocar essa bola e vai deixar alguém na cara do gol. Esse veio de cara feia para ver se sai sorrindo do Maracanã. Olha que bela jogada do Wagner. Aí o Jorginho ia apelando.
Cobrança de falta para a equipe do Vasco. O Vasco, a essa altura, não tem pressa, está levando o primeiro tempo na boa com o 0 a 0. Esse placar dá o título ao Vasco da Gama. Paulo Galvão empurra a jogada para o Paulo Miranda. Ele protege, gira bem. Olha o Paulo Miranda, ficou com espaço na hora do passe. O corte foi feito pelo Jorginho e depois uma falta mais dura. O Caio abre os braços, reclama e o juiz dá o cartão amarelo para o Nasa, que chegou mais pesado nesse lance. Entrou com a perna direita, derrubou o Caio, uma falta pesada. O cartão foi bem aplicado. Ele que vai recuperando essa bola pelo time do Vasco, brigou com o Fábio Baiano, a bola esticada ficou de graça lá na esquerda da defesa do Flamengo com o Atirson reaproveitando. Amanhã tem Esporte Espetacular, a partir das 9 da manhã. O Esporte Espetacular vai falar tudo sobre a decisão de Flamengo e Vasco, vai falar sobre o que espera a decisão de São Paulo, como vai ser a decisão de São Paulo entre Palmeiras e Corinthians, e destaca também o voleibol. A seleção masculina do Brasil joga contra o Canadá. A Globo mostra ao vivo no Esporte Espetacular, direto do Maracanãzinho no Rio, Brasil e Canadá, Liga Mundial de Vôlei, um dos mais importantes torneios do voleibol internacional. Vai valer a sua torcida pela seleção do Brasil. Olha o Flamengo chegando com o Rodrigo, botou a bola na frente, bateu pro gol, Carlos Germano largou e não quis saber de brincadeira no rebote. O chute para fora do Wagner, o Atirson apareceu bem, entrando, batendo, e o Carlos Germano não deu para segurar. Agora quem sente é o Felipe. O Flamengo está entrando melhor pela defesa do Vasco quando vai ali pelos laterais, né, Falcão? Tanto o Pimentel e quando o Atirson sofre também dá trabalho. O Atirson, é a primeira vez que o Atirson chegou em condições de fazer o gol. Pela primeira vez o Wagner se descuidou e entrou em velocidade. Do lado direito o Pimentel não tem o mesmo acabamento final de jogada como tem o Atirson. Mas os dois laterais do Flamengo têm liberdade para sair. Muito mais o Pimentel, porque o Auxílio Portela aqui de bobo não tem nada. Ele procura bloquear naturalmente a subida do Atirson. Até então tinha conseguido, mas aos 40 minutos o Atirson chegou lá e quase fez o gol. Vem para a cobrança de escanteio o time do Flamengo. Olha a bola chegando no Jorginho, o Divan. E cheio de moral, zagueiro de seleção, sai dando bronca em todo mundo, pedindo força ali na marcação, sem espaço para o ataque do Flamengo. Moral do Odivan. Nós vamos nos aproximando de 41,5. O Flamengo tem mais um escanteio. Vai de novo o Rodrigo para a batida. Aí seguindo a orientação do Odivan, a marcação é forte, vem a jogada. Subiu e tirou a defesa do Vasco com o Wagner. O rebote ainda é da equipe do Flamengo. Veio esperto para a jogada o Donizete. Na sequência o Beto mandou para fora. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Suquita. Quem bebe Suquita não engole qualquer coisa. O arremesso lateral cobrado pelo Felipe. Felipe está sentindo, está meio mancando, deve estar preocupando a moçada. Tem até jogador no aquecimento, Renato Ribeiro. O Alex Oliveira já está no aquecimento, o Felipe deve sair. Se não sair agora, deve sair no intervalo, Kleber. Faltam pouco menos de 3 minutos para o tempo regulamentar. O juiz dá sempre um acréscimo, 1 ou 2 minutos. Mas se o Felipe aguenta ou se a alteração já vai ser feita. O jogador sente se o intervalo será suficiente ou não para uma recuperação. Mas pelo jeito a coisa está meio séria para o Felipe, que seria também um desfalque importante para o Vasco da Gama. Flamengo que já perdeu o Romário nesse primeiro tempo. O Vasco ameaçado de perder o Felipe. Felipe está indo para o Roma da Itália. Confirmada a transação, ele indo para o Roma, pode estar se despedindo hoje do Vasco da Gama. E para a infelicidade dele e do torcedor do Vasco, com uma contusão, pode ficar fora do segundo tempo da decisão do Campeonato do Rio. Ele está inclusive com passagem marcada para amanhã, para ir para Roma, junto com o empresário dele, o Pedrinho Vicençotti, com o presidente do Vasco, Antônio Soares Calçada. Aí o jovem Felipe, jogador de apenas 21 anos de idade. O cruzamento para a área. Olha o Beto tentando aproveitar. Subiu, desviou, a batida para o gol do Rodrigo. A bola vai para longe do gol. Kleber, eu vi aqui no médico do Vasco, o Dr. Flávio Munhoz, o que houve com o Felipe? O Cerdeira não permitiu a minha entrada. A distância eu achei que foi uma pancada, um trauma direto. Ele está claudicando um pouquinho, mas disse que dá para continuar. Faltam 1 minuto e meio. Vamos ver no vestiário com mais calma.
Você vê dos números que o Flamengo chutou 3 vezes a mais que o Vasco ao gol. Mas o jogo continua com o placar de 0 a 0. Placar que vai dando o título da taça do Campeonato do Rio para o Vasco da Gama. O Flamengo é campeão da Taça Guanabara, o Vasco da Copa Rio. E o Vasco vai, por enquanto, com esse placar, faturando o campeonato de 99. Agora uma chegada mais forte ali. O Nasa está dizendo que os dois chegaram pesado, ele e o Pimentel, mas o juiz deu a falta do Nasa. Caio domina, gira, o Mauro Galvão vai atrás dele. O toque na esquerda para o Atirson. De novo o Caio, vai tocando o Flamengo. Chegando no passe, buscando a precisão no passe. Quando o Leandro tentou enfiar a bola, o Nasa se antecipou. E o juiz vai dar 2 minutos de acréscimo neste primeiro tempo. Olha o Edmundo. Lançamento do Edmundo para o Ramon, não conseguiu o domínio. Volta ainda, briga por ela e o juiz pega a falta. O Ramon agora reclama, você está vendo aí a confirmação dos 2 minutos. Agora o Ramon reclama. E o Edmundo, Falcão, muito marcado, muito apertado. Como é que foi o primeiro tempo dele? Ele se movimenta bastante, mas está sendo muito bem marcado pelo Fabão, que tem uma disputa pessoal com ele já no segundo clássico Vasco e Flamengo, essa disputa já tinha começado. Então uma disputa pessoal, o Edmundo está indo para a disputa pessoal, aí que está o erro dele. Se ele tocar do lado e sair, ele vai ter muito mais possibilidade de vencer o duelo. Se ele fica com a bola no pé, o Fabão vai encostar nele, vai empurrar, vai agarrar e não vai conseguir dar continuidade à jogada. O que você tem que fazer? Toca do lado e sai para receber o companheiro, que vai ser muito mais fácil para ele se livrar do marcador. Passamos de 45, vamos até os 47 minutos. Daqui a pouco tem o show do intervalo. O show do intervalo vai falar de Palmeiras e Corinthians. A decisão de amanhã do futebol de São Paulo. Mostra os bastidores aqui do Maracanã. E também vamos conversar com o Pedrinho, jogador do Vasco da Gama. E com o Leandro, atacante do Flamengo. Os dois estão fora da decisão, estão machucados, vão se recuperando. E olha o Vasco chegando, o Klemer vai abandonar o gol. Os dois se recuperando, vieram aqui assistir o jogo. Pedrinho do Vasco, Leandro do Flamengo, daqui a pouquinho conversando com o amigo da Globo no show do intervalo. Flamengo que vai chegando, com perigo nesse final de primeiro tempo. Se esforça o Rodrigo. Evitou a saída, jogou atrás pro Atirson. Vem o cruzamento para a área. Olha o Flamengo tentando apertar no final do primeiro tempo. Fábio Baiano manda para fora. Você vai ver amanhã no Fantástico o terror nos bancos, o drama dos gerentes sequestrados e obrigados a abrir os cofres da própria agência. Amanhã no Fantástico. Vai para o tiro de meta, Carlos Germano. 46,5, são 30 segundos para o final do primeiro tempo, conforme a orientação do Cerveira de 2 minutos de acréscimo. Primeiro tempo termina 0 a 0. O Vasco cumpre metade da missão. Olha o Wagner jogando bonito. Muito bonito, aliás. Um drible, a meia-lua, outro drible. Vai embora o Wagner. Tipo do jogador que fica com ela o tempo que quer. Sabe muito com a bola no pé o Wagner. Boa abertura feita aqui na esquerda. Olha o Vasco chegando com perigo. Vem o Felipe. Botou no meio. Lance perigoso. O Bandeira está parando e marcando impedimento. O impedimento do Donizete marcado pelo Manuel do Couto Pires. E o árbitro termina a primeira etapa. 0 a 0 Flamengo e Vasco. Final do primeiro tempo. Flamengo e Vasco no Maracanã, 0 a 0. Cláudio Cerdeira vai autorizar o início do segundo tempo. Checa todos os detalhes, zera o cronômetro e a bola está rolando. Começa o segundo tempo, começa a fase final da decisão. Vasco ou Flamengo, um dos dois sai do Maracanã com o título de 1999. E o Felipe voltou para o jogo, Renato Ribeiro. Voltou, o Vasco não mexeu, o Felipe havia recebido uma pancada no joelho, tudo bem com ele, está em campo. Flamengo também não mexeu. Apenas então a alteração do Caio pelo Romário no primeiro tempo. E tá aí o Felipe, que volta parecendo estar inteiro. Uma boa pro Vasco, né, Falcão? A permanência do Felipe em campo. O Felipe é um jogador de habilidade, que pode sair de trás se o Vasco tiver necessidade. Não saiu muito, até nem precisa, o Vasco só necessita do empate. Mas é um jogador de habilidade, de técnica, pode meter uma bola bem, está acostumado a jogar no meio campo. Se o Vasco tiver necessidade, de repente, de tomar um gol e o Vasco tiver que sair, o Felipe pode ser ainda mais importante na sua saída de trás. São as emoções do segundo tempo que estão começando agora. Vamos com o primeiro minuto e o Flamengo vai para o ataque com o Rodrigo. Botou na frente e tomou um toque do Paulo Miranda. A falta está marcada.
Ivano faz ainda um aquecimento e já tem bola perigosa para a área. O Fábio Baiano está agitado para fazer a cobrança de falta. A torcida do Flamengo se inflama nesse começo de segundo tempo. A do Vasco responde. É o clima da decisão. Bateu o Fábio Baiano, a bola viaja. Sobe e tira de cabeça o Odivan. Na briga pelo rebote, o juiz pega uma falta. O Luiz Alberto brigava pela bola, ele pegou uma falta lá adiante. E para o jogo o Cláudio Cerdeira. Um cenário espetacular, digno de uma grande decisão, reunindo dois times que têm torcidas espetaculares. E elas marcam a sua presença, mostrando toda a paixão, toda a fidelidade pelos seus clubes. Flamengo e Vasco. Todo o Brasil ligado, curtindo. Fim de semana de decisão, o futebol brasileiro agitando todas as torcidas. Vem para a jogada o Flamengo com o Caio. Botou na frente, tentou o lance individual. O Mauro Galvão chegou travando. Aí o Jorginho pegou o rebote. Brigou por ela o Beto e foi puxado. Beto, que é o capitão do Flamengo desde a saída do Romário. Felipe puxou a camisa do Beto claramente. O juiz marcou a falta. O Caio fica esperando a conclusão da jogada. Pimentel tentou o lance. O Maracanã começa o segundo tempo num clima absolutamente maravilhoso. A força que os torcedores dos dois times estão passando para dentro do campo, a energia que eles estão passando para dentro do campo, é uma coisa impressionante, digna de nota, porque o torcedor do Vasco, o torcedor do Flamengo canta desde o início do segundo tempo e deixa o espetáculo mais bonito ainda. Olha o Wagner, sempre nesse seu jeito irreverente, para na frente da marcação, dança para lá, para cá. O Luiz Alberto não foi na dele, ele toca a bola um pouco mais atrás até o Zé Maria. Zé Maria e Donizete fizeram uma jogada, aí o Atirson chega atropelando o Zé Maria e o Cerdeira marca a falta. Olha o show da torcida do Flamengo, o mesmo está sendo feito pela torcida do Vasco. Vasco que vai para o ataque com o Zé Maria. Para a bola, tenta a tabela, a jogada com o Ramon. O Zé Maria foi, o Ramon não devolveu. E aí quando o Wagner tenta a arrancada, o Jorginho bate nela. O arremesso lateral favorece a equipe do Vasco. Edmundo. Marcação do Fabão. Edmundo tentou levar. Vai caindo, vai tropeçando, vai tentando se livrar da marcação. Queria a falta, o Cerdeira não deu. Aí o Rodrigo ajeita pelo time do Flamengo. O Fábio Baiano toca à frente para o Beto. A virada de jogo do Beto buscando o Rodrigo. Vai ter que correr para evitar a saída. Conseguiu, ficou com a bola. Vai o Rodrigo. Se manda o Flamengo. Vem chegando, limpou, tocou no meio para Caio. Quando foi fazer a jogada, ficou no chão e queria a falta. A resposta do Vasco é com o Donizete. Botou na frente, lance perigoso. Vai o Donizete, invadiu a área, ficou no chão. A bola foi tocada para fora. O Cerdeira diz para o Donizete levantado. O Donizete não me pareceu nada não. Essa aí, vamos conferir. Ou essa mão ali no pescoço é pênalti, Wright. É um lance em que o jogador se defende colocando o pé à frente, o braço protegendo. E no caso aí, a falta do Odivan foi clara. Ele entrou com os dois pés em cima do jogador do Flamengo, intencionalmente. Ali, na jogada da área do Flamengo, o braço, ele faz parte, tanto faria por parte do Vasco da Gama, quanto por parte do Flamengo. Na área do Vasco, a falta foi bem clara. E ele errou aqui só no toque de bola, que foi do zagueiro para escanteio, né? Na hora do Donizete, se pênalti não houve, escanteio houve, ele deu só tiro de meta. Exatamente, escanteio foi claro. Aí o Zé Maria. Vamos chegando a 6 minutos desse segundo tempo. São os importantes minutos para decidir o campeão do Rio de 99. Olha o Rodrigo, ia fazendo fila até tomar o tranco do Odivan. O tranco que pode valer um cartão amarelo aí. Fácil para o Odivan. O cartão amarelo já valeu. E o jogador, o Rodrigo, olha lá, no momento que ele faz o movimento, o braço do Odivan nem atinge ao rosto do Rodrigo. Pega no meio do peito, então para valorizar, para tumultuar, já que precisa da vitória, se jogou e caiu e fez um teatro muito grande. Mas o cartão foi aplicado com correção. Agressão não houve.
Então o cartão amarelo fica de bom tamanho para o Odivan. Na análise do José Roberto Wright, os torcedores do Flamengo estão sentindo o momento da equipe no campo de ataque. Ele caiu já botando a mão no rosto e sentindo essa entrada do Odivan. O Odivan que está agora ligado ali no Luiz Alberto. Luiz Alberto que já fez 2 gols no campeonato. Vai para a cobrança de falta o time do Flamengo. É o Fábio Baiano que joga a bola lá dentro. Carlos Germano ameaçou a saída, não precisou. O Odivan subiu e tocou a bola para longe da área. Fica o arremesso para o Atirson. Tem velocidade o time do Flamengo. São 2 times em situações diferentes. O Flamengo precisa correr, precisa ir para cima, precisa do gol. O Vasco está na dele. Olha a jogada sobrando com o Beto na cara do gol. O impedimento já está marcado. O impedimento já está marcado. A bola ainda bateu na trave. O Beto ia saindo comemorando. O impedimento já estava marcado do Beto. O Manuel do Couto que errou muito no primeiro tempo. E no segundo ele não muda, José Roberto Wright. Ele é muito ruim. Porque olha só, a jogada é legal. A entrada do Beto pela direita aqui dentro dava condição ao jogador flamenguista. Agora o que acontece é o seguinte, não é mal intencionado, porque ele errou e prejudicou o Vasco no primeiro tempo. E agora está no mesmo ritmo errando e prejudicando ao Flamengo. Como é que foi sua análise? Você disse que ele é muito ruim. Manuel do Couto. É aquele tipo de erro. Por mais que às vezes você queira livrar a cara do Bandeira, tem erro que não dá, né? O Beto estava 1,5 metros atrás. E tem o seguinte, Pedro, quando o jogador aparece livre seguidamente e não há a irregularidade, ele levanta e está com medo da partida. Tem que assumir. Olha a falta cobrada pelo Ramon, bola ia direto pro gol, Luiz Alberto tirou. E são aqueles impedimentos que deixam o atacante na cara do gol. Paulo Roberto Falcão, o Flamengo começa dando um aperto aí esse segundo tempo e é só o que pode fazer o Flamengo. O Flamengo está melhor, sabe que precisa do gol. Talvez o Carlinhos de repente mude, coloque o Reinaldo também, que é um jogador de velocidade, tire um jogador de meio campo, talvez vá fazer isso lá pelos 25, 30 minutos, buscando o resultado, mas o Flamengo está melhor, tem uma chegada mais forte pelos dois lados. O Vasco depende único, exclusivamente do Edmundo. Inclusive os jogadores do Vasco olham para o Edmundo para primeiro ver onde ele está para meter a bola nele, depois busca uma segunda alternativa. E aí que o Vasco se perde. O Edmundo está sendo muito bem marcado pelos dois zagueiros do Flamengo, embora possa, pela velocidade, pelo talento que tem, levar vantagem. Mas o Vasco precisa da participação do Ramon, que não está no jogo, precisa da participação do Wagner um pouquinho mais por dentro, o Donizete apareceu um pouco mais e o Felipe se soltar um pouco mais. Por enquanto, no segundo tempo, só falta no Flamengo. Com 9 minutos desta segunda etapa. O Flamengo que agora tem uma falta batida rapidamente pelo Fábio Baiano. Caio veio buscar o jogo. Chama o Pavão. É o Flamengo partindo para o ataque. O Vasco se defendendo. O Vasco ligado no regulamento. O empate dá o título ao Vasco por ter feito campanha melhor ao longo dos 2 turnos do Campeonato do Rio. Por isso, o Vasco joga pela igualdade. Empatou o primeiro jogo e pode empatar esse. E aí a confusão ali entre o Jorginho e o Edmundo. O Edmundo fez a falta, depois ficou fazendo graça na frente da bola. Tomou um tranco. E a falta dele foi pesada, você está vendo aí de novo. Agora o Atirson ia partindo para cima da marcação. Outra falta cometida contra a equipe do Vasco. Torcedor vascaíno junta as mãos, faz figas. Sente que o momento é complicado, que o time do Flamengo parte para buscar uma decisão, para buscar mudar essa vantagem do Vasco. Então vale tudo, vale figa, vale oração e vale defesa ligada. O Flamengo é todo ataque. Vai para a batida de falta o Rodrigo. O empurra estava demais dentro da área. Aí o Cerdeira vai chamar a atenção. E o Mauro Galvão está dando uma dura ali no jogador do Flamengo. No alto da sua experiência, o jogador do Flamengo fazendo muita graça, o Mauro Galvão foi lá e chamou a atenção dele. Vai para a batida de falta o Rodrigo. Bola jogada para dentro da área. Tirou na primeira o Odivan. Ainda briga por ela o Luiz Alberto. E o juiz pegou a falta do Luiz Alberto. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Banco Itaú, bem-vindo ao ano 2000. O Odivan e o Luiz Alberto são os protagonistas dos maiores empurrões ali dentro da área, José Roberto Wright. Ali você vê que é um agarra-agarra. E o Cerdeira, como sempre, ele está dando sempre falta do ataque. Ele está querendo se livrar da responsabilidade do jogo. Eu acho que mesmo na dificuldade, porque é difícil para o Atlas, a bola pinga para lá, mas nós estamos mostrando aí imagem espetacular, onde a bola, o jogador se movimenta, ele tem que assumir o jogo. Ele não pode se acomodar, como se acomodou o Manuel do Couto,
que prejudicou o Vasco no primeiro tempo, começou prejudicando ao Flamengo no segundo tempo, com impedimentos que não aconteceram. E agora o Cerdeira, que a jogada é perigosa dentro da área, ele marca a favor do ataque. No caso, as duas que aconteceram prejudicaram o Flamengo. E o Romário continua no banco de reservas, dando força para o time. O que você está achando do jogo, Romário? Bom jogo, o Flamengo está jogando bem, está encontrando um pouco de dificuldade para chegar lá, mas a gente vai chegar. E o Regis Rezende ligado ali em todas as reações do Romário e as análises do Romário. Confiante na chegada do Flamengo. Agora o Edmundo brigou pela jogada, fez a falta. O juiz marcou a falta em cima do Luiz Alberto. O time do Vasco parece, Falcão, que está entrando num momento de dar uma certa catimbada, uma esfriada no jogo. Ou do Alceu mexer no time, né? Mexer. Os jogadores aí, por exemplo, o Divan e o Galvão estão voltando, o Ramon também está voltando. Sente um pouquinho a falta do ritmo, principalmente do Ramon. O Vasco tem que dar uma mexida aqui para equilibrar o jogo. O Flamengo domina, pega todos os rebotes que não está pegando agora, só tem o Edmundo na frente, o Vasco recua todo. Vai ter o contra-ataque sem o Edmundo, mas vai ser muito pouco. Vai se mandando o Flamengo com o Jorginho aqui pela esquerda. Se apresentou e recebeu o Batirson. O Jorginho passa, recebe, pode preparar o cruzamento, bola de pé esquerdo para a área. Se atira nela o Mauro Galvão. E o juiz dá tiro de meta e o Rodrigo dá uma bronca no Cerdeira. Vamos acompanhar de novo o lance, ó. O Rodrigo está dizendo que não teve nada a ver com isso. Mauro Galvão é que pulou na bola. Aí o Romário acompanhando o jogo. Sempre lembrando, já entrou em campo meio baleado, voltando de uma contusão. Essa ele está protestando a jogada, queria um escanteio. O Mauro Galvão tocou na bola. E o Romário voltou aos 18 do primeiro tempo, sentiu a perna e acabou deixando o campo. 0-0 no placar. Flamengo precisa do gol. O Vasco é campeão com um empate. Carlinhos manda o time para frente. O Flamengo obedece e se manda. Aí o Rodrigo jogou para o Leandro. Dividiu, ganhou, Beto, pegou a sobra, passou o Pimentel, bola para ele, o cruzamento para a área, a subida do Fábio Baiano foi toda desajeitada. Não cabeceou para o gol, cabeceou para trás. Mas o Flamengo briga e retoma a bola. Pimentel bateu bem nela, jogou para o Rodrigo. Ele arrisca de longe, houve desvio e escanteio. Hoje, depois de Suave Veneno, o humor vai rolar solto em Zorra Total. Olha o Beto ali, ó. Fora da área, pedindo para a torcida do Flamengo entrar de vez no campo e empurrar o time para o ataque. Do outro lado também tem uma torcida que é sempre muito eufórica e numerosa, a do Vasco. Só que o torcedor do Vasco parece um pouco mais assustado com esse momento do jogo. Bateu o escanteio, o Rodrigo, a bola passou pelo Beto. Passou pelo Beto e vai cair lá na direita. Veio o cruzamento, é direto para a mão do Carlos Germano, fica fácil para ele. Nós vamos para quase 15 minutos. O Vasco está no ataque, vamos ver o Edmundo. Está chamando alguém, está faltando gente no ataque. Por isso demorou para bater o arremesso. Claro, fez um pouco de cena também para a arbitragem para ganhar um tempinho. Paulo Miranda dividiu, a bola sobrou no Ramon. O Bandeira já estava marcando o impedimento do Donizete. O Cerdeira vê a vantagem do time do Flamengo, agora anda bem. E o Flamengo fica com a bola com o Beto. Trabalhou bonito o Beto, Fábio Baiano, aí ele marcou a falta. Quer dizer, acertou na primeira vantagem, aí depois parou o jogo. Errou na segunda. É o tipo da arbitragem, ele não está bem na partida. Só que para uma equipe que precisa vencer, que no caso é o Flamengo, o prejuízo maior é da equipe do Flamengo. Se fosse o inverso, se fosse o Vasco que precisasse da vitória, esse estilo de arbitragem estaria prejudicando ao Vasco da Gama. Quer dizer, eu não gosto. Eu acho que você tem que coloca o jogo na mão e vamos jogar. Vamos ver quem faz gol, vamos ver quem tem condições. Fábio Baiano toca bem de calcanhar. Usando bem aqui o setor esquerdo. O Jorginho avançando. Rodrigo toca para o Leandro. O Flamengo se mexe. O Caio sai da área. Tocou e tomou a falta do Mauro Galvão. A falta do Mauro Galvão. A bola foi isolada pelo jogador do Vasco. O Vasco, é claro, vai procurar travar o jogo mais ainda. E a chance que tiver vai mandar a bola para longe, vai segurar, vai retardar. Para ver se quebra esse ímpeto do Flamengo. Em 16 minutos do primeiro tempo, o Flamengo é muito mais ataque. O Flamengo precisa vencer. O Vasco é campeão com um empate. Nasa brigou por ela. O rebote é de Donizete. Se manda. Passou o Edmundo. Bola para ele. Dominou o Edmundo. São 2 jogadores do Vasco contra 4 defensores do Flamengo. Prevaleceu a defesa.
Aí o Jorginho bota velocidade, leva a bola para o campo de ataque e lança na direita. Esforço do Felipe, consegue o desvio. Você viu o pique do Pimentel para pegar logo essa bola, jogar para o Fábio Baiano. Vem o cruzamento. Ela vai embora, escanteio, mais um escanteio para a equipe do Flamengo. O Odivan estava ali na marcação. Esse voltou depois de estar machucado e volta com a mesma segurança, com a seriedade de sempre o Odivan. É o 7º escanteio para o Flamengo. O Vasco não bateu nenhum ainda no jogo. Carlinhos empurra o time. Presta atenção nesse momento aqui no contra-ataque do Vasco. O escanteio vai ser cobrado lá pela ponta direita. Caio está dentro da área. O Nasa em cima dele. Vem a bola. Saiu o Carlos Germano. E tenta exatamente pegar esse contra-ataque. A defesa do Flamengo estava bem armada. O Leandro tocou de cabeça. Não reaproveitou. No entanto, o impedimento está marcado. Falando em impedimento, mas marcou absurdamente o Edmundo, né? Porque o Edmundo mostrou claramente que não ia jogar. O Donizete veio de trás em condição legal. Olha lá, o Edmundo está parado, ele não vai jogar. Ele sai andando, caminhando em direção ao meio-campo. Isso, o árbitro tem que interpretar isso. E o Donizete vem legal lá de dar lá. Errou barbaramente. Que assistentes hoje nessa partida. Dessa vez foi o José Carlos Santiago que errou. E o Flamengo chega. Boa bola na direita para o Pimentel. Tentou o cruzamento, a bola viaja. Carlos Germano. Voltou, é do Fábio Baiano. Virou pro gol e errou o alvo. Bata a mão no rosto. Não acredita na chance desperdiçada ao Fábio Baiano na ótima chegada do Pimentel. Na primeira o Germano salvou. A segunda ia ser difícil para o Germano, mas o Fábio Baiano acabou chutando para fora. Eu falava no impedimento, você está revendo aí por outro ângulo o lance, com todos os detalhes, como tentou virar, bateu na bola e acabou chutando para fora o Fábio. A gente tem aquele tira-teima do impedimento do Beto, esse aí já não tem mais unha para roer. Ó, o impedimento foi absurdamente mal marcado. 1,41 m. Aí já é muita distância para errar. Estavam mais de 1,5 m em posição legal o Beto. É, o erro sistemático, né, do Manuel do Couto, já falei. E o Zé Carlos no primeiro impedimento, primeiro lance difícil, que era fácil dele interpretar, porque ele é um profissional da arbitragem. Ele comete um dos grandes erros dessa partida. Vem para a jogada a equipe do Flamengo. Aí o Leandro jogou, tocou na frente. O corte foi feito, o time do Vasco vai se fechando no campo de defesa, consegue cortar. Trabalhou bem na direita. Na perna direita, o Felipe, na hora do passe, ela foi embora. É claro que aquele 1,41 m do impedimento é quase 1,5 m, né? Não mais de 1,5 m. Também não vamos aumentar ainda mais o erro do Bandeira. Vem para jogar do Flamengo, vem o Caio. Girou bem em cima do Odivan. Não botou na frente, prefere começar de novo. O Odivan persegue. Ele agora cruza com o Paulo Miranda e chama a falta. A falta veio. O time do Vasco vai parando o jogo. O Flamengo vai gostando dessa história de falta. Tenta aproveitar numa bola cruzada, nessas bolas paradas, a subida dos seus zagueiros. O Caio vai para a área. O Fabão já se mandou. O Luiz Alberto vai chegar também. Em número de faltas, placar empatado. 31-31. Muitas faltas no jogo. Vai para a batida o Rodrigo. A bola viaja. Subiu de novo para tirar a zaga do Vasco com o Odivan. O rebate é do Flamengo. Tentou a Tirson. Mais uma vez o Odivan manda a bola para longe. Jorginho, Beto. Bom o toque do Beto. Luiz Alberto chegou dividindo tudo. E o juiz pega a falta. Pé um pouco mais alto do Luiz Alberto e a falta marcada. Globo e você. Uma nova emoção a cada dia. Brahma Chopp, o sabor número 1. O jogo está parado novamente em mais uma falta cometida contra a equipe do Vasco. No lance anterior, não dessa falta, na outra falta que o jogador do Flamengo cometeu, o Paulo Miranda ia meter ao Edmundo na cara do gol. O Nasa se meteu na frente e mandou ele segurar. Isso aí reflete o quê? Que o Vasco está querendo segurar o resultado, sente a dificuldade do jogo. O Alcir, que está aqui no banco, pede para o Vasco sair, mas não dá para pedir daqui. São jogadores dentro do campo que tem que tomar essa iniciativa, ou ele mexer, e aí mexendo, colocar um jogador que possa organizar para o Vasco sair um pouco mais. O Vasco aceita a pressão do Flamengo, e o Vasco está satisfeito com o empate. Que ele dá o título, é verdade, mas não lhe dá segurança de ganhar o jogo, porque o Flamengo está em cima. E o Vasco vai mexer, Falcão, daqui a pouco, Alex Oliveira no time. Vai entrar um jogador de meio campo, jogador de toque de bola, que participou
de grande parte da campanha do Vasco da Gama nesse campeonato estadual do Rio de Janeiro. Nós vamos nos aproximando de 22 minutos. O placar é de 0-0. O Vasco vai jogando contra a pressão do Flamengo e contra o tempo. A falta batida, a cabeçada acaba indo para muito longe do gol. Kurt Russell, Steven Seagal, em momento crítico. Hoje, depois de Zorra Total em Supercine. Vai sair o Ramon para a entrada do Alex Oliveira, camisa 17. Número de bolas levantadas. Flamengo levantando 18 bolas. 6 vezes mais do que levantou a equipe do Vasco. Está sendo uma opção, muitas faltas. Vai cruzando bola para a área a equipe do Flamengo. E agora a entrada do Alex no lugar do Ramon, que estava voltando hoje. É aquele ritmo que você queria, Falcão. O Ramon não via bem no jogo, ficou muito tempo parado. E agora, veja bem, ele sai caminhando e o Atirson empurrando ele. O Atirson deixou de ser lateral. Por quê? Porque ele vai com tudo e o Wagner passou a ser praticamente um segundo lateral direito ao lado do Zé Maria. Então o Flamengo está com tudo. Se o Vasco tiver uma organização, impor um pouquinho mais a jogada de contra-ataque, para que se possa puxar um contra-ataque, o Flamengo vai ter dificuldade porque ele deixa apenas os dois zagueiros com o Edmundo. Se alguém sair de trás, se o Vasco encostar mais, o Vasco pode ter o contra-ataque. Mas por enquanto, só joga o Flamengo. O Flamengo joga, o torcedor arregala o olho, fica na expectativa, sabe que o time da Gávea precisa de um gol. Por mais que pressione, o placar não resolve. O placar está dando o título ao Vasco da Gama. Com esse resultado, o Vasco está sendo bicampeão, está caminhando para ser bicampeão carioca. O Flamengo precisa do gol para mudar a história. São dois grandes times, um Maracanã lotado. E a decisão do futebol do Rio de Janeiro, abrindo esse fim de semana decisivo do futebol do Brasil. Mais uma tentativa do Vasco ali pela esquerda com o Donizete. O Leandro deu duro na marcação, voltando bem ao time, entrando com a sua experiência, sua força de marcação. Jogou bola no Beto. Beto vai embora. Botou na frente, ficou no chão e o juiz marcou a falta do Felipe. E o jogador do Flamengo começa a ficar irritado com o número de faltas que vai sofrendo, parando o jogo e impedindo exatamente a progressão do time, que o time se solte mais em busca do ataque. O Vasco está lá dele. Quem tem que tomar a providência, se é que a providência cabe, é o árbitro do jogo. E cabe, porque a regra determina, né? A insistência, a sistemática nas infrações devem ser punidas com advertência e, no caso, até com cartão vermelho. É só pegar o jogador que estiver fazendo o maior número de faltas e tomar realmente atitude. Aí o time do Flamengo, Fábio Baiano, preparou o lançamento. O Pimentel disparou lá pela direita. A bola foi boa, dá para chegar. Pimentel no pique, chegou, dominou. Veio o Alex Oliveira, deu o carrinho, o Pimentel ficou no chão. Pegada forte do Alex Oliveira e o cartão amarelo para ele. Ó, pegada pesadíssima. É aquele carrinho que eu digo criminoso, com olha lá, por cima. Ele vai por cima da bola, não vai atingir a bola e pega o jogador. Quer dizer, entre profissionais, isso não cabe, isso tem que ser punido com muito rigor. Não é só pelo Cerdeira, não, por todos os árbitros. E entrar realmente expulsando. Era como na Europa, antigamente, por trás, expulsava-se na hora. Agora se permite e aqui então virou festival esse tipo de entrada. Odivan, Nasa e Alex com cartão amarelo na equipe do Vasco. Vem a falta batida, a cabeçada! Agora ia conseguindo levar vantagem, levou vantagem Luiz Alberto na presença dentro da área. Só não teve a direção, ó. Tá difícil que ele consiga ganhar do Odivan. Dessa vez ganhou, ela passou à direita do Carlos Germano. Além de ter feito aquela entrada lá, complementando o que o Raio está dizendo, ele possibilitou ao Flamengo, em uma jogada que bastava ele parar na frente, a jogada terminaria, o Pimentel tem que driblar, ele facilitou, fez a falta, e facilitou a vida para o Flamengo e cruzamento, quase fizeram um gol. Você viu aí o objeto do desejo da partida, o troféu de campeão do Rio de Janeiro, para dar aquela água na boca para o torcedor do Vasco, para o torcedor do Flamengo e por que não para o torcedor do Palmeiras e do Corinthians, que vão disputar amanhã o título de São Paulo. No Sul tem Grenal, Copa do Brasil começa amanhã com Botafogo e Juventude. As decisões vão pipocando aí neste final de semestre no futebol brasileiro. Começando hoje com o Flamengo enfrentando o Vasco pela decisão no Rio. Jorginho. A bola do Jorginho é para o Caio. A marcação chegou com o Zé Maria. O Caio usou bem o corpo, girou e vai embora. Aí tá pedindo a falta. O Zé Maria não fez. Ele tocou, boa bola para o Rodrigo. Daí para o Atirson. Cruzamento bem rasteiro e o Odivan tira.
completa e manda a bola para longe, Zé Maria. A pressão do Flamengo continua. Jorginho tocou. Rodrigo e a Tirson. A ala esquerda do Flamengo vai tentando se criar. Vai o Rodrigo no cruzamento. A bola passa, o Caio fica no chão. E sai como uma bala para cima do Cerdeira. O jogo continua. Dominou Beto. Bateu pro gol. Bate na trave. Explode na trave o chute de Beto. Dominou. Encheu o pé, o Carlos Germano já tinha ido, ela bate no poste direito. No momento em que o Caio saiu para reclamar, o Beto primeiro falou, oh meu Deus, por que ela não entrou? Depois agradeceu porque a jogada foi boa. E o Caio tinha ido reclamar, feito uma bala para cima do Cerdeira, quase tirando a atenção do ataque quando ele disparou, queria um pênalti no lance anterior. Aí tem o jogador do Vascaí, está fora do campo, parece que o Zé Maria está sendo atendido fora do campo. Esse é o Wagner, que na hora que ele fez a cobertura, ele tentou tirar de frente de pé canhoto. E esse lance aí, Red? Esse lance aí foi puxado. Foi pênalti. Mauro Galvão fez pênalti. Fez pênalti, foi puxado, claramente. E no momento em que você tem a tomada, você vê que a camisa fica, ele larga, malandro, experiente o jogador. E o Cerdeira vinha aberto, não vinha, como eu disse, ele está se posicionando muito mal durante essa partida. Então, se os assistentes estão prejudicando ao Vasco, o Cerdeira está prejudicando ao Flamengo. Eles estão dividindo aí as culpas dos erros. A jogada vai sendo feita ali pela esquerda do ataque do Vasco da Gama. O Vasco está sem o Wagner que saiu, como disse o Falcão, machucado. E pelo jeito não vai ter condição de retornar à partida. O Flamengo arranca no contra-ataque. E aí uma dividida forte entre o Fábio Baiano e o Mauro Galvão. O juiz mandou seguir. Vai mexer então o time do Vasco. Renato Ribeiro. O Wagner vai sair para a entrada do Fabrício, camisa 16. Vai entrar um jogador de meio campo. Forte na marcação. E o Flamengo vem embora. Aproveitando que está com um a mais. Fábio Baiano ajeitou para a batida. Veio o ladrão, tomou-lhe a bola. E na sequência o Donizete fica com ela. Vai mexendo o Alcir, às vezes por opção, às vezes por necessidade, Falcão, mas vai vendo que o time não consegue sair da pressão do Flamengo. Agora explodiu até bola na trave, que levanta ainda mais o adversário. O Flamengo está de dono do segundo tempo e o Vasco aceita isso. O Vasco está sem reação. O time do Vasco é muito grande para aceitar ser achatado atrás, tem que sair um pouco mais, mas aí tem que entrar o treinador fazendo as modificações. Na modificação que ele fez em relação ao Ramon, realmente o Ramon não estava bem e ele mexeu bem. Agora ele teve a necessidade de colocar o Fabrício, que também é um jogador de meio campo, muito mais de jogador de defesa do que o Wagner, porque o Wagner sai um pouco mais. Mas o Vasco está com dificuldades, o Flamengo manda no jogo, tem força, tem velocidade e está motivado pela boa atuação. Ou o Vasco sai um pouco mais, ou ele vai acabar tomando o gol. Vamos nos aproximando de 30 minutos. O placar é de 0-0. Vem o time do Vasco, chegando com perigo. Aí o Alex Oliveira fez a jogada, o cruzamento saiu antes do Edmundo, a presença do Luiz Alberto. Firme na marcação, até agora vai ganhando o duelo do Edmundo. Mas sabe como é o Edmundo? Do mesmo jeito que o Romário era a grande arma do Flamengo e acabou saindo machucado. E mesmo assim o time está forte, o Edmundo pode decidir a qualquer momento. Até agora está dando o Luiz Alberto no duelo. Pimentel, lindo lance do Pimentel, na cobertura, boa presença do Nasa jogando para fora. O Flamengo vai pro arremesso, o Fabrício que está aí em campo entrou no lugar do Wagner que saiu machucado. A sobra de bola é do time da Gávea com o Leandro. E agora um fato interessante, o Edmundo vem aqui conversar com você perguntando quanto tempo falta para terminar o jogo. Aí o Caio. Saindo da área, botou na frente, lá vai o Caio, mais um drible, falta nele. Falta de Mauro Galvão, o Caio vinha na velocidade, é difícil parar o atacante nessa situação. O Galvão optou pelo lance mais duro e a falta, essa é perigosa. O técnico Carlinhos manda chamar camisa 18, o atacante Reinaldo. Garoto que entrou bem na partida anterior, substituindo o Romário ali à última hora. O Romário sentiu no vestiário, não pôde jogar. O Reinaldo entrou e está aí conversando com o Carlinhos. Está mostrando direitinho ali o que ele quer do Reinaldo. O Vasco já passou em número de faltas, 36-34. Essa é perigosa. O Beto está ali para cobrança, também o Rodrigo.
São os dois jogadores colocados para a batida. A barreira do Vasco, Mauro Galvão chamando a barreira para se adiantar. A barreira está quase em cima da bola já. Vai para a cobrança o time do Flamengo. Partiu o Rodrigo, bateu, passou pela barreira. Gol! Rodrigo Mendes do Flamengo! Ele bateu firme, ele bateu forte, mas contou com um desvio ali na barreira. E o Carlos Germano ficou absolutamente vendido no lance. Rodrigo Mendes, com 32 minutos agora. O Flamengo abre o placar no Maracanã. O Flamengo muda a história da decisão. O Flamengo troca a responsabilidade do ataque de lado. 1 para o Flamengo, Rodrigo Mendes. 0 para a equipe do Vasco. Muda toda a história, Falcão. Agora o ataque tem que ser vascaíno. Eu repetia desde o início do jogo, pelo menos no início do segundo tempo, que o Flamengo estava melhor e o Vasco estava aceitando a marcação do Flamengo. O gol faz justiça, a melhor atuação do Flamengo nesse segundo tempo. Claro que a barreira abriu, facilitou, dificultou a defesa do Carlos Balacada. Olha o chute de longe, Klemer cai firme na batida do Felipe. Carlinhos mudou de ideia, agora não entra mais o Reinaldo, vai entrar o camisa 15, Maurinho. Pois é, eu dizia que o Flamengo está melhor, mas também nessa cobrança de falta, o gol é justo, o Flamengo merece estar ganhando o jogo, mas a barreira abriu, que dificultou naturalmente a defesa do Carlos Germano. Acho que a melhor substituição agora é realmente a entrada do Guilherme. Esse é um jogador que pode ajudar o Edmundo na frente, jogador de velocidade, devia ter entrado antes. Agora o Vasco vai ter 2 jogadores na frente e o Guilherme é goleador. O Guilherme já está conversando com o técnico Alcir Portela, ele é a única opção ofensiva no banco de reservas do Vasco. Os técnicos se agitam depois do gol. Os torcedores do Flamengo são uma festa imensa em rubro-negro do Maracanã. Vai sair o Donizete para a entrada do Guilherme. Vai sair o Rodrigo Mendes para a entrada do Maurinho. Cada técnico usa a sua estratégia. O técnico do Vasco bota um homem mais forte no ataque. O técnico do Flamengo reforça o seu meio-campo. Kleber, sabia que Maurinho, o que o Carlinhos pediu para você? O Rodrigo cansou e pediu para sair. Como é que vai ser a sua atuação? Fechar no meio ali junto com o meio do campo. Portanto, Maurinho, número 15, no lugar do Rodrigo Mendes, número 10. E esse cansaço, o descanso do Rodrigo Mendes vai ser para lá de merecido, né? É verdade, ele tinha pensado no Reinaldo, justamente aquilo que nós falamos antes. Entre 25 e 30 ele tinha que mexer no time se o Flamengo não tivesse feito gol. Ele entraria com o Reinaldo e deixaria Caio e o Rodrigo Mendes. Então ele entraria com 3 atacantes. Agora ele modifica, por quê? Porque ele vai reforçar o meio campo para tentar segurar o resultado. E aí uma falta mais forte do Pimentel em cima do Felipe e o cartão amarelo para ele. Vão acontecer agora as 2 alterações. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Topper, a marca oficial do brasileiro. Aí a alteração no Flamengo, a saída do Rodrigo, a entrada do Maurinho. O Rodrigo sai super de bem com a galera. Durante a semana ele estava até meio chateado. A torcida não gosta de mim, eu entro e todo mundo me vai. Hoje a torcida está apaixonada pelo Rodrigo. Afinal de contas, fez o gol de falta, o gol que vai dando até agora o título de campeão do Rio em 99 para o Flamengo. E no Vasco vai entrar daqui a pouco o Guilherme. Vasco que agora se manda para o campo de ataque. Muda todo o lado do jogo. Agora é o lado de cá que vai para frente. Vem o time do Vasco. Olha a girada do Paulo Miranda. O lançamento foi muito forte. Não vai dar por Donizete chegar. Só o tiro de meta para a equipe do Flamengo. Daqui a pouco, logo depois do futebol, capítulo inédito de Força de um Desejo. E não é mais o Donizete que vai sair não, o Alcir Portela mudou de ideia, Paulo Miranda já está saindo para a entrada do Guilherme. Você está vendo aí de novo o gol do Rodrigo? Agora eu já estou achando que não houve nem desvio, né? A barreira, parece que a barreira se mexe e ela passa. A primeira impressão que eu tive foi de um desvio, quando bate a bola no Rodrigo, porque o Carlos Germano estava caindo para o lado direito. E aí a bola ficou. E depois os jogadores do Vasco ficaram discutindo, porque a barreira realmente abriu. E pode ter havido ali um leve desvio, matando de vez o Carlos Germano. O time do Flamengo tenta partir de novo. Vai para a velocidade o Fábio Baiano. Encara a marcação do Mauro Galvão. Tentou o cruzamento, a bola foi muito forte. Vai se esforçar ainda para evitar a saída o Caio. Por isso que ele é o xodó da galera, ó. Deu o carrinho, ficou com ela.
Tocou pro Atirson no cruzamento, a bola bate na zaga, bate no Odivan e o time do Vasco sai pro jogo com Alex Oliveira. 36 minutos. Alex tentou um lançamento comprido pro Guilherme. E tá com o Klemer a bola. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Embratel, para chegar perto, faz um 21. Aí fica sentindo o Klemer dizendo que foi tocado pelo Guilherme na hora do lançamento. Vai um pouco de manha do goleiro ou você viu algum toque mais maldoso? E o Romário andando de um lado para o outro. O Romário está mais nervoso que se estivesse em campo do que se fosse técnico. Olha lá, Ryan. A imagem é essa. Ele vai com o braço direito, normal. Não fez nada. O Klemer deu uma valorizada. Agora, em cima disso tudo, o Cerdeira vinha lá do meio de campo. Quer dizer, então até para o atendimento, essas coisas todas, agora quem começa a se prejudicar é o Vasco da Gama, que precisa vencer o jogo. Então ele demorou, o Klemer está no chão, fica esse tempo todo, mas não houve rigorosamente nada no lance. O Romário anda de um lado para o outro e o Rodrigo Mendes fica sentado, beijando a medalhinha, agradecendo a Deus pelo gol, o gol que pode ser o gol do título do Flamengo em 99. Tem jogo pela frente. O momento é da torcida do Flamengo. E a câmera mais? Como será que ela registrou o gol marcado pelo Rodrigo? Tá aí, ó. Ele bate, a bola passa pela barreira e cai no canto direito, baixo do Carlos Germano, não dando nenhuma chance do goleiro. E houve pelo menos um resvalão ali no meio do caminho, tirando de vez o Germano do lance. E aí foi toda a festa do Flamengo, que vence o jogo por 1-0. O Romário sendo erguido pelo Reinaldo na hora do jogo. Aí depois já foi dar uma orientação. Agora vamos fechar, vamos pro jogo. 1-0 pro Flamengo. Falcão dizia que o resultado de 0-0 estava dando a classificação, o título para o Vasco, mas não dava aquela segurança, porque o jogo estava muito mais para o Flamengo. Agora o Vasco está tentando mudar essa história e vai para o campo de ataque. E o Flamengo é que usa as armas que o Vasco usava: a falta, parar o jogo, catimbar a partida. O Vasco agora com 3 atacantes vai dificultar. E essas bolas paradas são importantes, que o Vasco trabalha muito bem, embora não tenha no jogo de hoje Juninho e Ramon, que são jogadores que normalmente fazem essa cobrança para levantar a bola ou no Mauro Galvão ou no Odivan. Enfim, é uma jogada forte que o Vasco tem, mas os dois batedores não estão em campo. Talvez vão tentar chutar direto. Agora o Flamengo recua, como seria natural, faz uma marcação forte, até porque o Vasco agora tem 3 atacantes, é natural que o Flamengo recue um jogador a mais para que possam sobrar 2 jogadores na cobertura. O jogo ainda não está definido, embora o Flamengo mereça a vitória. O Flamengo vai fazendo a sua barreira, o Caio fica na frente da bola. O Vasco tem o Zé Maria, que já marcou 3 gols de falta no campeonato, e o Edmundo, que também de vez em quando costuma guardar os seus de bola parada. Eles dois é que estão ali para a cobrança. Partiu Edmundo, bateu, a bola vai para fora. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Suquita, quem bebe Suquita não engole qualquer coisa. Atirson, bola lançada, buscando a presença do Maurinho. Se solta um pouco o Maurinho, vem aqui pela esquerda. Tocou o Caio, boa bola do Caio, boa bola pro Atirson, invadiu, o cruzamento foi forte. O Beto vai aproveitar lá do outro lado. Prepara o cruzamento, Carlos Germano saiu e é dele. Daqui a pouco, logo depois do futebol, capítulo inédito de Força de um Desejo. E amanhã tem o Esporte Espetacular, 9 da manhã. Tem decisão de todos os tipos, para todos os gostos no futebol do Brasil. Tem Copa do Brasil com o Juventude e Botafogo, tem Grenal em Porto Alegre, tem Palmeiras e Corinthians em São Paulo. E o Esporte Espetacular vai falar tudo, a Globo vai mostrar todos os detalhes. E tem o voleibol, vôlei do Brasil, a seleção masculina enfrentando o Canadá no Maracanãzinho. A Globo mostra ao vivo o jogo, é pela Liga Mundial. Hoje o Brasil venceu. O Canadá é um adversário forte, estava dividindo ali a liderança do grupo com a seleção brasileira. Dos jogos contra o Canadá. Aqui tem uma falta agora, o time do Vasco, Zé Maria vai para a cobrança. 40 minutos e meio. O tempo que era todo amigo do Vasco, agora é adversário dos mais duros para o Vasco. Bate a falta o Zé Maria. A defesa do Flamengo tenta aliviar, olha a chance do gol de empate, a bola vai para fora. Guilherme teve a oportunidade do gol, bateu firme, mas errou o alvo e ela foi embora. Eu acho que falta cabeça.
Esse time do Vasco, todo mundo sabe da força, da potência ofensiva que tem. É lógico que o jogo não está nem um pouco decidido. Mas o Flamengo vai mostrando aí também a sua condição com o Atirson. Entrou livre da esquerda para o meio e teve a chance de bater o gol. Ele que fez um gol assim na decisão do primeiro turno, quando o Flamengo ganhou do Vasco. Um gol muito parecido com esse, ó. Essa passou muito perto do gol do Carlos Germano. Odivan e Mauro Galvão fazendo a jogada. O Alcir Portela aqui na área técnica do Vasco da Gama implora para o time sair com tudo para o campo de ataque. Tá aí o Alcir. Ele que trabalha com o Antônio Lopes e agora, na ausência do Lopes, está dirigindo o time do Vasco. Já passamos dos 42 minutos. Vem o Vasco. Bola tocada para o Edmundo. Ele domina. Girou. Tenta o toque. Faz o cruzamento. Houve o desvio. A sobra de bola é do Fábio Baiano. A bola vai vir de graça aqui pela direita. O Zé Maria só protegeu. Fica com reposição de bola. A pressa é toda do Vasco da Gama. 1-0 para o Flamengo. Alex Oliveira. Jogou com o Felipe. Ele já veio para o meio para armar o time. Para partir com a bola dominada. Pediu a falta. O juiz não deu. Todo mundo do Vasco abriu os braços. E o Flamengo parte no contra-ataque. Caio segura. Atirson passa. Caio fica esperando a aproximação dos seus companheiros. Aí o Beto. Dominou, limpou bem o lance na frente do Fabrício. Ia tocando essa bola entre o Zé Maria e o Odivan. Deu para defesa do Vasco se recompor. Um confronto que vem desde 1923. O primeiro jogo entre Vasco e Flamengo aconteceu há 76 anos. A primeira decisão foi em 1944 e deu Flamengo. Essa é a 12ª vez que Flamengo e Vasco disputam o título do Campeonato do Rio de Janeiro. O Flamengo vai vencendo por 1-0. E 1-0 é suficiente para que o Flamengo comemore o título. O Vasco precisa pelo menos do empate, por ter feito uma campanha melhor ao longo do campeonato. Por isso é o Vasco no ataque, é o Flamengo na defesa agora e é o coração dentro do campo. Coração rubro-negro, coração cruz-maltino. São os dois times buscando as energias, trazendo para o gramado e tentando o título. Por enquanto o Flamengo está com a mão na taça. Alex Oliveira. Aí o Vasco vai tocando, tentou a jogada do Donizete, caiu, levantou, tem pressa para bater a falta. O Flamengo catimba, o Donizete joga para trás, aí o Felipe, que agora definitivamente é meio atacante. Vai embora o Felipe, levou para o pé esquerdo, grande bola no meio da área, um bico nela para tirar de lá o perigo. Sem nenhuma elegância, só com seriedade o Fabão. 44,5. São os minutos finais do jogo. Daqui a pouco vai subir a placa do acréscimo que vai dar o Cerdeira. O Vasco vai chegando. O Romário fica nervoso. O Rodrigo Mendes, que agora é herói, tá ali do lado do baixinho. Vai o Vasco tentando chegar. Alex limpou, olhou, bateu. Ela desviou no próprio companheiro do Alex. O Zé Maria tenta reaproveitar pela direita. A bola vai embora, é tiro de meta. Vamos ter 4 minutos de acréscimo. 4 minutos de acréscimo. É para coração nenhum reclamar, né? Prato cheio, prato cheio. Mas o que o Flamengo faz agora é uma coisa muito natural nos times que estão sentindo. Ele mudou aí, ele passou para 3 minutos. Na realidade, o que o Flamengo faz é bem natural do time que está sentindo o título. Então recua. É natural você recuar, embora perigoso, porque é uma bola levantada na área. Jogadores do Vasco cabeceiam bem. O Guilherme é um jogador que aproveita essa bola alta. É uma situação perigosa que o Flamengo está entrando, porque vai todo mundo para trás. Mas é uma coisa muito natural, Kleber, quando está perto de conseguir um título e com medo de tomar o gol do empate que daria o título ao Vasco. Kleber, o árbitro mudou de ideia, 3 minutos agora. Às vezes até o próprio assistente às vezes não vê direito, né, o dedo, né? 4 ou 3, faz com o dedo muito juntinho. Aí ele sinalizou lá do outro lado, entende? Ele realmente confunde, mas o que vale é que marcou o tempo que ele achou que seja o correto. Agora o grande trabalho que está tendo o árbitro assistente aí é para segurar o banco do Flamengo, está quase dentro do campo já.
Nós temos 46 minutos. O jogo vai a 48. E o Flamengo dá uma arrancada que podia ser decisiva. Olha a chance ainda. Tá valendo. O juiz deu vantagem. O rebote do Carlos Germano não deu vantagem nada. O Cerdeira não tá. O Cerdeira tá de longe, como disse o Wright. E ele demora para se definir, apontar o que é. É falta, é vantagem. Ele vai ter que expulsar o Edivan. Vai ter que expulsar o Edivan. Já tem cartão amarelo, exatamente. Agora, veja você. Quando o dia não tá bom pro árbitro, a coisa é horrível. Porque ele perdeu, era uma vantagem fantástica, ele não precisaria parar para expulsar como está expulsando agora. O Beto foi lá e ele apitou, aí o cara parou. Porque se o Beto não chuta, ele poderia tocar para dentro e vinha a bola para o Caio. Quer dizer, é uma arbitragem, ainda não acabou o jogo, não existe um campeão definido. Agora, realmente é lamentável a arbitragem do Cerdeira. Estamos chegando a 47 minutos. O banco do Flamengo está fazendo uma bagunça danada ali na beira do campo. O torcedor rubro-negro já deixa a lágrima correr, já deixa a emoção fluir solta. Já arrisca a torcida do Flamengo a cantar é campeão no Maracanã. Evidentemente que com essa paralisação, mais tempo será dado pelo Cerdeira ao jogo. Não tem dúvida. E o que não, eu acho que a direção do Flamengo está jogando bola, está fazendo aquele papel ridículo que fez o Deportivo Cali na final contra o Palmeiras. Eu acho que isso não cabe, não interessa ao Flamengo nesse momento esse tipo de tumulto, porque vai paralisar o jogo, o árbitro vai lá, demora e é o pior para o clube. Agora, realmente, o Maracanã precisa de tomar providência. Quanta gente que não tem nada a ver dentro do campo. Isso é um absurdo, né? Numa decisão de campeonato, um campeonato que vem levando o título de melhor campeonato carioca da história, você não pode ter na decisão esse mundo de gente aí na beira do campo. E todo mundo, seja quem for, trabalhando ou não, não pode estar aí na beira do campo causando esse tumulto. Estão errados os jogadores, os reservas, a comissão técnica do Flamengo que estimula a bagunça e a moçada que chega lá para fazer essa confusão. O juiz fica numa situação, às vezes ele nem se preocupa mais com o jogo, fica olhando esse tumulto aqui na beira do campo. O Flamengo vai tocando bola, mas o impedimento está marcado. Está parada a partida. Já passamos de 48. São 48 e 20 agora. O Cerdeira ia acabar com 48. Teve a paralisação por causa da expulsão do Odivan. O Vasco tem 10. Perde o jogo. Está perdendo o campeonato. O Flamengo vai conquistar o 25º título de campeão do Rio de Janeiro. A festa é rubro-negra no Maracanã. Flamengo 1, Vasco 0. O Flamengo é campeão do Rio de Janeiro de 99. Explode o torcedor rubro-negro. Explode de alegria a nação rubro-negra. O Flamengo é campeão. Como foi prometido, conseguiu um título no primeiro semestre. E tem um tumulto danado aqui no banco, perto do banco do Vasco da Gama. Você está vendo aí a festa. A festa é do Flamengo. A alegria é do Flamengo. Campeão de 1999. Um gol de Rodrigo Mendes. Um gol de falta. Vamos falar aqui, Kleber, com o autor do gol que deu o título ao Flamengo. Obrigado. Acho que o Flamengo vem trabalhando sério desde o início do campeonato. O Jorge vem aí para te beijar. Rodrigo Mendes. Sendo beijado, abraçado. Deixa aí o Rodrigo falar aqui. Fala aí, Rodrigo. Graças a Deus, com muito trabalho e com muito esforço contra tudo, contra todos, o Flamengo foi campeão da Taça Guanabara e agora, em cima do Vasco novamente, conseguimos reverter todas as vantagens do Vasco e sermos campeões. Rodrigo, canta um pedacinho do hino do Flamengo. Uma vez, Flamengo! Flamengo até morrer! Rodrigo Mendes, Kleber. Rodrigo Mendes cantando o hino do Flamengo. O torcedor do Flamengo ri e chora ao mesmo tempo. O torcedor do Flamengo deixa transbordar toda a emoção que faz parte do futebol. A emoção assim, pacífica, bonita, a expressão da alegria. Você tirar de dentro do peito aquele grito que fica ali apertado, fica ali travado. Você quer gritar gol, você quer gritar é campeão. E hoje é dia do torcedor do Flamengo gritar é campeão. Campeão estadual de 99, Renato Ribeiro. Kleber, aqui com a Tirson, quando eu revelo a frente da casa da Gávea, a Tirson, muitas pessoas diziam que o Flamengo era só o Romário. Nesses dois jogos, o time provou, mostrou que tem valor, outros jogadores. O Romário é um grande jogador que vai contra para qualquer time. E sem ele, nós provamos que temos chance de conseguir títulos, vitórias. Nós chegamos hoje no Maracanã, depois que ele saiu, lutamos mais ainda para conseguir essa vitória, para dar para essa torcida maravilhosa.
Enquanto o Atirson falava do título e de Romário, Romário era carregado até o torcedor do Flamengo. Um dos grandes ídolos da história do Flamengo. Essa é a história recente, ele está na história. Ouviu o Romário, Kleber? Eu estou mais feliz porque, mais uma vez, muitos que pensam que são o Romário não são. O Romário é único, não é mais, não é menos do que ninguém. Mas é um cara que, primeiro, quer ver bem as pessoas, e segundo, respeita as pessoas, e terceiro, tem muitos daí, principalmente do lado de lá, que para chegar onde está o Romário, tem que fazer muita coisa que não é fácil. Aí Romário mandando um recado direto para Edmundo. Romário, que é o artilheiro do Campeonato Carioca, com 16 gols em 15 jogos, Kleber Machado. Artilheiro do campeonato, jogador campeão do mundo em 94 pela seleção e um dos grandes atacantes da história do futebol mundial e nessa história do Flamengo. Hoje, Romário, Klemer, Fabão, Luiz Alberto, Atirson, Pimentel, todo mundo, Jorginho, Leandro, Fábio Baiano, Beto. Tem o Maurinho que entrou, o Caio que entrou, o Romário. Mas o grande herói tá aí, ó. É Rodrigo Mendes. E as imagens de Rodrigo Mendes ficam pro torcedor do Flamengo vibrar de novo. Rodrigo Mendes, que é prata da casa, saiu, tá só com 23 anos, mas já andou pelo futebol internacional. Foi pro Grêmio, voltou pro Flamengo. Tomou muita dura, muita vaia, muita bronca. E hoje, o autor do gol, o gol do título, bateu e fez, participou dos 20 jogos do Flamengo, o único jogador do elenco que participou dos 20 jogos do Flamengo, se consagra hoje como campeão estadual. O Vasco é vice-campeão, uma campanha belíssima também. O Vasco, que teve a melhor campanha, chegou à decisão, empatou o primeiro e hoje foi derrotado pelo Flamengo. O Vasco de tanta glória, de tantos títulos recentes, hoje a festa é do Flamengo, que vibra e canta o som de é campeão no ritmo de Rodrigo Mendes, Renato. Aqui com... A homenagem ao Flamengo, o Rio é rubro-negro, o Rio é vermelho e preto, o Rio é Flamengo campeão estadual de 99. Isso. A taça é do Flamengo. Flamengo campeão. Flamengo conquista o seu 25º título e foi só o começo da emoção das decisões. Amanhã tem Palmeiras e Corinthians, Juventude e Botafogo, no Esporte Espetacular tem voleibol e você continua ligado e vibrando. Parabéns ao Flamengo, campeão do Rio de Janeiro de 1999. Na sequência, capítulo inédito de Força de um Desejo. Globo e você, uma nova emoção a cada dia.